Iniciando a gravação também nesse momento. Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Gabriela Morita, eu estou aqui como co-host aqui do evento, desse mini curso. Vou fazer a apresentação do Daniel, nosso convidado de hoje e de amanhã também. Então, o mini curso ele vai acontecer em dois dias, 2 horas cada dia, então hoje e amanhã. Seja bem-vindo, Daniel, um prazer ter você com a gente nesse primeiro ciclo de capacitação do MOB 4.0. Daniel é mestre em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou pelo UFRJ, onde desenvolveu uma pesquisa em que investigou os impactos dos custos monetários de viagens de transporte público em análises de acessibilidade e desigualdade de acesso. Atualmente, atua como assistente de pesquisa no IPEA, e como consultor em projetos de análise de dados focados em transportes. É autor e mantenedor de diversos pacotes open source de R, como o R5R, de roteamento de redes e transportes multimodais, e os GTF Tools e GTF Visio, de leitura, análise e manipulação de dados em formato GTFS. Então, o mini curso de hoje ele é sobre dados de GTFS, modelagem de acessibilidade como ferramenta de planejamento de transporte público, e uma pequena descrição do curso sobre a acessibilidade urbana, é reconhecida na literatura acadêmica como conceito-chave para o planejamento integrado de sistemas de transporte e uso do solo para refletir sobre dimensões sociais do transporte urbano. Na prática, no entanto, a acessibilidade ainda é pouco adotada por parte de agências de transportes como ferramenta de planejamento, principalmente no Brasil. Convido agora o Daniel a fazer uma breve introdução aí e dar sequência aí no mini curso. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Valeu, obrigado, Gabriela. Bom, é isso. Sou Daniel, sou mestre em Engenharia de Transporte na FRJ, trabalho no IPEA, também trabalho como consultor recentemente, como a Gabriela já bem nos introduziu agora. E esse curso, na verdade, eu fiquei repensando, assim, depois que eu mudei de inscrição, depois fui pensando, assim, o que é mais interessante, como é que eu ia abordar ele. Acho que hoje em dia eu estou pensando nesse curso como um curso sobre acessibilidade e que a gente passa pelos dados GTFS, que hoje em dia é impossível você não falar sobre dados GTFS quando você falar de modelagem de transporte público, principalmente, né? E eu já venho trabalhando em IPEA tem 2 anos, basicamente só com isso. Também na minha dissertação, que eu já trabalhava um ano antes, um ano e pouco antes de entrar no IPEA, também basicamente só com isso, então já tenho uma experiência legalzinha. Eu vou já compartilhar minha tela, porque eu até falo um pouco sobre mim e tudo mais na apresentação mesmo, então, sem mais delongas. Deixa eu tirar aqui a tela na minha frente. Rapidinho. Vocês estão vendo aí certinho na minha tela? Sim. Show de bola. Show. Então, o título do curso, Dados de GTFS e Modelagem de Acessibilidade como Ferramenta de Planejamento do Transporte Público. Sobre mim, como já foi feita a introdução aí, né, minha experiência como de educação e trabalho recentemente. Da minha dissertação, saiu de fato a própria dissertação em um artigo que eu publiquei no Journal of Transport Geography, analisando os impactos da tarifa de transporte público, principalmente, sobre análise de acessibilidade e desigualdades nos transportes. E também trabalho meu dia inteiro fazendo tudo em R, então, ao longo do tempo, fui desenvolvendo umas ferramentas que facilitavam muito o meu próprio trabalho, mexendo com dados de GTFS o dia inteiro. Então, o GTFS Tools, que é um pacote de análise, manipulação, edição de dados GTFS. O GTFS I/O, que é basicamente de leitura e escrita de dados GTFS, né, para salvar. E o R5R, que é um pacote que usa a biblioteca de roteamento R5, desenvolvida pela Conveil, mas adiciona uma camadazinha em R para facilitar o uso que a ferramenta em Java e tudo mais. Nesse curso, a minha ideia, então, como eu falei, é falar sobre acessibilidade, né?
Mas quando eu falo de acessibilidade hoje em dia, a minha ideia é apresentar o que é, por que a gente usa acessibilidade, como é que a gente mede, quais são os indicadores, qual a vantagem de cada um, tudo mais. Mas quando eu falar disso, a gente vai acabar falando de GTFS também numa dada hora. Então, para não ficar no ar assunto de GTFS, que é uma coisa que hoje em dia fala-se bastante, usa-se muito, por exemplo, uma das coisas que a partir do GTFS funciona Google Maps, por exemplo, entre outras aplicações que a gente usa no nosso dia a dia, Move It também, entre outras coisas. Para não ficar isso no ar, acho que é muito legal falar o que é o GTFS, né? Por que a gente usa o GTFS, como é que é estruturado esse tipo de dado, como a gente manipula eles. E essa é a ideia que eu tenho para o dia de hoje. Vamos ver como é que vai dar de tempo e tudo mais. A minha ideia, inclusive, é fazer, se der, 1h30 assim, de apresentação, meia hora de pergunta no final. Então, a gente vê ao longo do tempo como é que as coisas vão rolando. Para amanhã, já faz de uma parte um pouco mais assim, aplicada de como é que a gente vai calcular a acessibilidade com R, quais ferramentas a gente usa, quais são as etapas que a gente vai ter que fazer nisso tudo. E também, depois, quando sobrar um tempo, entrar em umas questões metodológicas, assim, um pouco mais refinadas, mas que assim, vale muito a pena falar, melhora muito ou piora muito a qualidade de um trabalho quando a gente não presta muita atenção nesse tipo de coisa. E trabalho aqui, trabalho entenda-se por trabalho acadêmico, trabalho para melhorar a política pública, né, para operação de transporte público como um todo. Acessibilidade é um tema que vem se usando bastante, não só no universo acadêmico. Bom, mas primeiro para falar de acessibilidade é só para apresentar um contexto do que, como isso surge hoje em dia, né? Existe uma preocupação cada vez maior com os aspectos sociais e ambientais dos sistemas de transporte, em detrimento de um aspecto muito técnico e puramente econômico que se tinha, digamos, 2 décadas atrás, 1,5 década atrás. Entre as coisas que se olham mais hoje em dia, a gente começa a prestar um pouco mais atenção em aspectos qualitativos, em vez de aspectos puramente quantitativos, ou seja, em vez de olhar só para o número de viagens que foram realizadas, velocidade média das viagens, tempo gasto com deslocamento e congestionamento, a gente começa a pensar em aspectos qualitativos como quem realiza aquela viagem, qual foi a percepção de conforto que a pessoa teve naquela viagem, qual foi o modo que foi utilizado, se esse modo é um modo dito sustentável ou não, esse tipo de coisa, né? Também começa a se entender a rua não só como uma via, um meio que vai te levar de um lugar ao outro, mas também como um espaço de socialização, onde a sociedade como um todo, né, um espaço vibrante, que a gente tem que valorizar a rua como um lugar que acontecem coisas de lazer e tudo mais. Também começa a prestar atenção mais para questões de transporte público e ativo, em detrimento de transporte individual motorizado. E começa a reconhecer a importância, né, desses modos. E isso é uma coisa assim, uma tendência global, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro começa a prestar atenção mais nesse tipo de coisa. E outra coisa que começa a acontecer também é a valorização da acessibilidade frente à mobilidade, ao foco da mobilidade que existia antes. Mas o que é acessibilidade, né? Acessibilidade, esse contexto que eu estou falando aqui o tempo todo e ainda não foi muito bem explicado. Acessibilidade aqui, no contexto que eu estou falando, tem a ver com a facilidade de alcançar a atividade. Então, ela entra em contraponto com a mobilidade, com o que eu falei mais cedo, que a mobilidade está relacionada aos padrões de viagens realizados em um determinado lugar. Então, por exemplo, se a pessoa fez uma viagem de carro, o modo que ela usou, que ela fez, que ela realizou aquela viagem, seja por carro, transporte público, transporte ativo, o que seja, tem a ver com o padrão daquela viagem. Se a viagem foi longa, se ela não foi, se ele, enfim, se ela... Me fugiram os exemplos agora. Mas tem a ver com os padrões, de fato, daquela viagem, da onde é que ela vem, para onde é que ela vai e tudo mais. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente está pensando numa medida puramente potencial, que é a facilidade de alcançar atividades é uma coisa que você não tem como... Assim, você tem como medir essa facilidade, mas ela não necessariamente está relacionada aos padrões de viagem. Existe um campo na literatura que vai investigar se existe uma relação entre acessibilidade e mobilidade, mas aqui a gente está vendo uma questão de mobilidade, de potencial, né, de capacidade, e não de fato do que é feito.
E a acessibilidade está relacionada tanto ao sistema de transporte quanto ao sistema também do uso do solo. Fora também as características individuais das pessoas, que a gente não vai focar muito aqui, mas também, por exemplo, se uma pessoa é mulher ou homem, isso muda as percepções da pessoa de mundo, muda como ela se locomove no mundo, muda os tipos de deslocamentos que as pessoas consideram possíveis de serem feitos ou não. Então, isso também tem a ver com o potencial que a pessoa tem para se locomover no território. Mas aqui a gente está focando mais nos aspectos, talvez, mais tangíveis dos sistemas de transporte, da coisa física e também do uso do solo, planejamento do uso do solo. E essa acessibilidade vem sendo cada vez mais usada como uma ferramenta de avaliação de políticas públicas. E, como eu falei na descrição do curso, menos aqui no Brasil do que a gente gostaria, mas é uma tendência global que a gente vem vendo sendo realizada, das pessoas começarem a pensar na acessibilidade na hora desse planejamento. Existe já um consenso na literatura e também entre planejadores de forma geral que as políticas de transporte devem promover o acesso a atividades que as pessoas valorizam, certo? Então, tipo, as pessoas valorizam ir para atividades de lazer, então a gente deve promover acesso a essas atividades. As pessoas valorizam muito e conseguir ir para o trabalho num tempo hábil, então a gente tem que pensar nisso também, esse tipo de coisa. E também outra coisa que a gente tem que começar a pensar, e aqui não é uma conversa muito sobre isso, mas eu acho legal falar também, que a gente tem que começar a pensar também, pensa assim muito sobre isso, sobre como a gente vai reduzir a desigualdade de acesso na cidade, né? Então, claramente existem pessoas que conseguem acessar mais atividades em menor tempo, em maior conforto, mais do que outras pessoas que moram mais afastadas dos grandes centros de emprego, de lazer e tudo mais. Aqui só para dar um exemplo de como que essa acessibilidade está relacionada tanto à distribuição de oportunidades no território, quanto sistemas de transportes, eu peguei o caso do Rio de Janeiro, né? Essa aqui é a distribuição de empregos no Rio de Janeiro, muitos localizados aqui, para quem não conhece, aqui é o centro da cidade do Rio, que, enfim, é nessa região portuária, quase. E essa aqui é a distribuição dos modos de transporte na cidade do Rio. Então, você tem o metrô aqui passando pela Zona Sul, também se estendendo até a Zona Norte. Você tem os sistemas de trem que vão se estendendo até outros municípios da região metropolitana, mas também até a região da Zona Oeste. Você tem o BRT aqui em vermelho. Vocês têm um sistema de ônibus mais bem distribuído de forma geral pela cidade. E quando a gente junta essa localização dos empregos com a distribuição do transporte público, a gente tem, por exemplo, o padrão de acessibilidade na cidade do Rio de Janeiro. Você vê claramente que ela segue o padrão aqui dos corredores de média e alta capacidade, né, do trem, do metrô, tudo mais, do BRT também aqui. Mas essa acessibilidade aqui é uma medida que eu escolhi só para fins de demonstrativos, se localiza próximo à região do centro da cidade, né, que é onde estão localizados os grandes empregos. Então, as pessoas que estão ali, que se localizam próximo ao centro da cidade do Rio de Janeiro, têm mais acessibilidade do que as pessoas, por exemplo, que moram na Zona Oeste, que estão muito afastados de lá, demoram muito tempo para chegar nos empregos e tudo mais. Então, essa é um pouco do que eu tenho falado da integração entre transporte público, entre o uso do solo e transporte. E por que a gente olha para a acessibilidade? Né? Por que a gente está olhando para a acessibilidade e não para a mobilidade? Né? Por que rolou essa mudança de paradigma? A primeira coisa é que você planejar a partir dos padrões de viagem, você pode trazer vieses ou então reforçar se todo mundo faz esse deslocamento de carro. Então, a solução assim mais trivial, digamos, assim, que sem você parar para pensar muito, vou largar essa via. Só que quando você larga essa via, mais pessoas começam a poder usar essa via, vai ficar mais rápido o deslocamento, então mais pessoas vão estar, né, vão se sentir compelidas a fazer aquele mesmo deslocamento que eles. Você vai fazer, digamos, uma pesquisa OD. Aí você vê que, você vai ter vários lugares que você vai ter uma alta taxa de imobilidade, né, de pessoas que não fazem viagens. Imobilidade é bom ou é ruim? Depende, né? Tipo assim, imobilidade. Para mim, por exemplo, que trabalho home office, de casa e tudo mais, é algo bom, me dá uma certa
liberdade de escolha quanto aos meus deslocamentos e tudo mais, que eu posso fazer ao longo de um dia. E mobilidade para uma pessoa que não tem dinheiro para fazer uma viagem de transporte público e está longe, é ruim. E mobilidade para uma pessoa que está desempregada e não tem por que gastar dinheiro com transporte para fazer nada durante o dia, também não é muito bom. Então, imobilidade por si só não é uma coisa boa. E nem ruim, né? Tipo assim, começa a pensar, né, repensar o que é um padrão de viagem bom. Tipo, muitas viagens também é bom. Muitas viagens é bom a partir do momento que muitas viagens podem representar um grande nível de participação social, certo? Tipo assim, eu estou fazendo muitas viagens, não estou participando da sociedade de uma forma muito vívida. Mas também muitas vezes é ruim, por exemplo, se a gente está falando de uma mãe de família que tem que deixar o filho na escola, depois ir para o trabalho no centro da cidade, para depois ir para tal lugar para fazer compras ou para deixar alguma coisa com alguém, para depois fazer outra coisa ali, que fica linkando várias viagens em seguida, né? Então, é muito difícil você partir do pressuposto que um determinado padrão de viagem é bom ou ruim e tudo mais. Isso tem muitas nuances aí que acaba complicando essa análise. E aí você começa a entrar na questão de, tipo assim, as pessoas estão sendo satisfeitas pelos padrões de viagens que elas estão exercendo? Esses padrões, eles são voluntários ou são impostos? Então, por exemplo, se eu faço uma viagem porque eu trabalho home office, mas num esquema híbrido, e eu quero ir para o centro da cidade para encontrar a galera com quem eu trabalho, enfim, para ir para algum rolê à noite e tudo mais, isso é voluntário. Mas a pessoa que tem que necessariamente todo dia ir para o trabalho, gastar 2 horas da vida dela, indo de Santa Cruz até o centro da cidade, todo dia lá, isso não é um padrão que aquela pessoa está voluntariamente exercendo, né? Ela não tem outra opção, no caso. E quando a gente olha para os padrões, para o potencial de viagem, para o potencial de acesso que uma pessoa tem, a gente está olhando para a capacidade que essa pessoa tem de realizar uma atividade. Existem pessoas que não são capazes de realizar atividade porque elas moram muito afastadas. Então, você começa a planejar pensando nisso, fala assim, pô, essa pessoa aqui, ela tem um acesso à saúde muito ruim, porque ela não consegue nem chegar num hospital. Então, esse tipo de coisa que a gente começa a pensar. Não, talvez ela chegue no hospital, assim, talvez ela chegue, talvez ela gaste, 2 horas e meia para chegar no hospital. Tem que, gastar uma fortuna de transporte individual para chegar no hospital. E aí, se você fosse olhar só para padrão de viagem, você vê, pô, mas essa pessoa está chegando lá, e ela chega até rápido, chegou em meia hora de carro, né? Então, você poderia partir do pressuposto que isso é uma coisa normal. Mas quando a gente olha para a capacidade que a pessoa tem, a gente começa a ver que começa a destacar problemas e desigualdades que a gente tem por aí, né? Eu vou dar uma pincelada rápida assim sobre as medidas de desigualdade, as características de cada uma delas. Bom, existem alguns grandes grupos de medidas de acessibilidade que são usadas para traduzir esse conceito de acessibilidade como uma facilidade de alcançar atividade em algo quantitativo, tangível, para que a gente possa usar no planejamento, né? Eu mostrei ali um pouco atrás, uns slides atrás, com aquele mapinha, né? Que é o número de emprego que uma pessoa conseguiria acessar em determinado tempo de viagem e tudo mais. Mas isso é um tipo de medida específico, né? Na literatura, existem 4 grandes categorias que são mais frequentemente faladas, né? Medidas baseadas em infraestrutura, em utilidade, pessoas e localidades. Cada categoria tem suas vantagens e desvantagens, mas algumas delas são mais utilizadas do que as outras. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, passar rápido por cada uma delas para entenderem por que cada uma delas é mais ou menos usada. Essas medidas baseadas em infraestrutura, em geral, estão muito relacionadas ao nível de serviço de um dado equipamento. Então, por exemplo, a velocidade média de uma via, o nível de congestionamento de uma via, né? O problema é que essas medidas elas já não levam muito em consideração, elas levam muito em consideração a parte relacionada aos transportes, da acessibilidade, né, como a gente está falando, que ela tem que estar relacionada aos transportes, mas ela não leva em consideração a parte de uso do solo, né? Porque o que a velocidade média de uma via tem a ver com o planejamento de uso do solo de um determinado local? Sim, indiretamente tem a ver, mas ela não está... Você mudar o planejamento, você pegar uma via, você
quando você mede a velocidade média de uma via, você não está medindo se o planejamento do transporte com o uso do solo está sendo feito de forma integrada ou não. Você está basicamente medindo o nível de serviço daquele equipamento ali específico, né? Então, essa categoria de medida, ela, enfim, embora seja usada para várias finalidades, ela é muito raramente utilizada para planejamento pensando do ponto de vista de acessibilidade. Inclusive, tem autores que questionam sequer se esse é um tipo de medida de acessibilidade mesmo ou não. Eu estava, por exemplo, falando isso mais cedo sobre a apresentação com um amigo meu, ele falou, cara, mas essas medidas aí, nem acessibilidade direito, né? Eu falei, cara, aí eu mostrei o próximo slide para ele, que era exatamente eu questionando se isso era acessibilidade, porque realmente, tipo, não é muito considerado assim, na literatura esse tipo de medida. Outro tipo de medida que já é bem mais utilizado que as de infraestrutura são medidas baseadas em utilidade. Elas têm a ver com a satisfação que uma determinada pessoa, um determinado grupo de pessoas deriva de realizar um determinado tipo de atividade, ou então de uma viagem a uma atividade. E ela é usualmente expressa em termos monetários, porque para você fazer, você medir esse tipo de medida, é foda, né? Para você medir algo como a satisfação que a pessoa deriva de uma determinada atividade, você precisa alocar essa satisfação a algo que seja tangível. Normalmente isso é feito a partir de termos monetários, né? Então, por exemplo, a partir de, por exemplo, pesquisas de satisfação que as pessoas reportam, né, a satisfação que elas têm em determinadas atividades, ou se elas valorizam mais ir de carro, de transporte público e tudo mais, as pessoas vão medir, tipo assim, essa pessoa aqui falou que ela preferiria ir para o shopping, dadas essas tais condições de carro, ou então que ela realiza tais deslocamentos, blá, blá, de transporte público, porque nessas condições ela vai preferir gastar menos dinheiro e tudo mais. Então, a partir de vários critérios diferentes, você vai alocar a diferentes atributos, como o modo de uma viagem, o tempo que aquela viagem demora, entre outras coisas, vai derivar um valor associado àquela coisa, e você vai, no final das contas, medir talvez a utilidade máxima, a utilidade acumulada que determinada mudança no sistema de transporte, do uso do solo, levaria a uma sociedade como um todo. Então, por exemplo, se eu crio uma rua desse ponto até esse ponto aqui, isso vai aumentar, vai diminuir o tempo de viagem para essas pessoas, vai aumentar o conforto para outras, as pessoas vão começar a fazer coisas de carro ou não, pá. E no final das contas, o meu nível médio, o meu nível médio de utilidade entre as pessoas vai ser tal valor. Mas se eu fizesse, por exemplo, investisse em transporte público aqui para fazer esse deslocamento, o nível médio de utilidade derivada dessa implementação seria outro valor. Então, a partir dessa comparação de diferentes cenários, você fala assim, então vamos escolher isso aqui. Existe uma robustez teórica no sentido de que ela valoriza muito, você consegue quantificar bastante tantas medidas que vão implementar mudanças no uso do solo quanto no sistema de transporte. Isso pode ser também olhado de ponto de vista muito individual, né? Vendo pessoa por pessoa, como é que aquela pessoa reagiria a uma determinada mudança, como aquele grupo populacional específico reagiria a tal mudança. Mas é difícil interpretar, né? Porque você tá associando valores econômicos, monetários a coisas completamente diferentes, então você vai ter que fazer a partir de muitas premissas para adotar aquele valor, é difícil você comunicar aquilo e tudo mais. E também você começa a pensar tipo assim, será que isso aqui é adequado para uma análise de acessibilidade e desigualdade? No sentido de, por exemplo, eu vou implementar uma via entre ponto A e ponto B. E essa via vai ser uma via expressa, as pessoas fazem tudo de carro. Então, as pessoas que têm carro, digamos assim, que de forma geral têm nível de renda mais alto do que as pessoas que não têm carro, vão achar isso muito adequado para elas, vão gostar muito e vai aumentar muito a utilidade que elas vão perceber das viagens que utilizariam aquela via lá específica. Mas do ponto de vista das pessoas que não têm carro e que não estão se beneficiando muito dessa via, esse ganho da utilidade seria, enfim, não muito grande. Mas se você for olhar os níveis médios da sociedade, dado que as pessoas que estão satisfazendo desses deslocamentos, desse equipamento, têm um nível mais alto de renda do que as outras pessoas,
pode ser que o seu nível médio de utilidade percebido no final das contas seja mais alto do que uma medida que se beneficiaria as pessoas mais pobres, porque a gente está, de novo, várias vezes medindo isso em termos monetários, né? E aí você começa a entrar na questão, pô, mas será que eu deveria beneficiar uma pessoa que está obtendo a satisfação dela em fazer deslocamento de carro, em detrimento de pessoas que receberiam mais, se satisfariam mais por usar uma medida, se satisfariam mais de usar modos públicos, ativos e tudo mais? Então você tem esse tipo de questão que é muito frequentemente trazido à tona assim, na literatura para questionar o uso dessas medidas baseadas em utilidade, para análise de acessibilidade e também de análise de desigualdade no acesso à atividade. Um terceiro tipo de pessoas, que aí já entra nas duas categorias que são mais amplamente utilizadas, que são as baseadas em pessoas. São acessibilidade, essas medidas vão ver a acessibilidade da perspectiva de uma pessoa, no sentido de quais atividades que essa determinada pessoa consegue realizar ao longo de um dia, uma janela temporal específica, dadas as restrições físicas, culturais, individuais, de acesso a determinados equipamentos, enfim, várias coisas. E, do ponto de vista teórico, essa talvez seja a medida mais robusta de todas, porque você está olhando de um nível muito individual, tipo, se aquela pessoa se beneficiaria de um ponto de vista assim, potencial, se ela conseguiria utilizar, se aquela atividade que vai ser implementada em tal lugar, se ela está acessível a ela ou não, dentro de uma janela de tempo específica e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ela requer muitos dados, porque você está olhando isso tudo no nível individual. Então, se você quiser fazer uma análise mais ampla, tipo assim, olhando para uma cidade como um todo, tipo Rio de Janeiro, com suas 6 milhões de pessoas, só a cidade e tudo mais, você vai precisar de muito dado. Como é que você vai agregar isso de uma forma que você vai poder comunicar isso de uma forma relativamente simples? Também é difícil, porque quando você vai agregar isso, você vai perder essa individualidade dos dados que a gente está falando aqui, que é uma das principais vantagens desse tipo de medida, né? Então, essa medida, embora ela seja utilizada bastante, ela é mais utilizada para as análises hoje em dia, assim, principalmente de forma geral, mais locais, assim, para analisar o impacto de determinadas medidas a grupos menores e tudo mais, porque ela requer muitos dados e ela é muito intensiva computacionalmente e tudo mais, embora seja muito amplamente aceita e bem vista, de forma geral. E, de longe, as medidas mais utilizadas hoje em dia são medidas baseadas em localidades. Que aquela que eu apresentei mais cedo, por exemplo, é uma delas. Eu já falo um pouquinho mais dela sobre ela. É que a acessibilidade aqui, nesse caso, é associada a um local e não às pessoas individualmente. E quando a gente associa essa acessibilidade a um local, a gente acaba extrapolando isso a todas as pessoas que moram num determinado local. Então, por exemplo, aquela imagem que eu mostrei, eu vou voltar aqui que fica mais fácil de ilustrar. Essa imagem aqui que eu mostrei, você vê que, na verdade, são pequenos hexágonozinhos, são célulazinhas, e a cada célula está associado um nível de acessibilidade. Né? Qualquer análise que eu vou fazer aqui, eu vou extrapolar esse nível de acessibilidade dessa célula, desse hexágono, a todas as pessoas que estão ali dentro. Então, é isso que eu quero dizer com associar a um local essa acessibilidade. Então, portanto, ela requer dados menos agregados, né, do que você não precisa fazer pesquisa com pessoas para entender qual é a disponibilidade de tempo que elas têm ao longo do dia, quais são as atividades que elas realizam, nada disso. Você vai ver de forma geral, você vai analisar tipo o tempo de viagem entre um ponto e outro, tudo mais. Então, acaba sendo mais simples a operacionalização também, por requerer menos dados e menos capacidade computacional, mas ela é menos robusta no sentido que quando eu falei lá atrás acessibilidade, é a facilidade de realizar atividades e que isso leva também em consideração as características pessoais, né, das pessoas que estão morando aí na cidade. Quando a gente olha para isso aqui, a gente não está olhando para as características pessoais, né? A gente está olhando simplesmente para uma configuração geográfica, na maior parte das vezes, geográfica, morfológica, enfim, várias questões aí. E isso se acaba, quando você agrega os resultados, você extrapola os resultados de uma célula a todas as pessoas que moram ali, você incorre na chamada falácia ecológica, que você está assumindo que todas as pessoas que moram no determinado local, naquela determinada célula, são iguais, têm
vão ter o mesmo nível de renda, então você vai extrapolar também o nível de renda média por hexágono, você vai extrapolar, enfim, N fatores aquele hexágono, e não as pessoas individuais que estão morando ali, né? Então, você está sempre tratando da população daquela célula como uma coisa homogênea e não heterogênea, com suas particularidades e idiosincrasias, que a gente sabe muito bem que é assim na prática que é, né? Mas, bom, dito tudo isso, essas medidas de baseada na localidade são as mais amplamente utilizadas por causa dessa menor necessidade de dados, fácil operacionalização e interpretação também de forma geral, em comparação às outras medidas. O requisito mínimo, entre outros tipos de dados também que você vai precisar, né, para fazer o roteamento do transporte público, eu acho que eu falo um pouquinho mais à frente, é uma matriz de tempo de viagem. Porque o tempo de viagem ele é de longe. Quando a gente, desculpa, só me cortei aqui, mas quando a gente fala de facilidade de alcançar atividades em acessibilidade, essa facilidade, em geral, é medida através de um custo, um custo de forma mais geral. Pode ser um custo monetário, pode ser um custo temporal, pode ser um custo em termos de conforto e tudo mais. De longe, o mais utilizado é esse custo temporal. O tempo de viagem entre dois pontos é tido como custo daquela viagem que vai ligar esses dois pontos. Então, de forma geral, o requisito mínimo para se fazer uma análise baseada, uma análise de acessibilidade com essas medidas, é que você tenha uma matriz de tempo de viagem. Só que matriz de tempo de viagem não é uma coisa trivial, assim, de se chegar. Como é que você tem uma matriz de tempo de viagem? Eu estou no Cafundó de Judas, eu quero fazer uma matriz de tempo de viagem daqui. Bom, não é tão simples, né? Antigamente, para se fazer... antigamente, aqui eu digo assim, mais ou menos 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, até um pouco menos que 10, talvez, para você ter essa matriz de tempo de viagem, invariavelmente você caía em 3 fatores. Ou você tinha pesquisas AD realizadas ali a partir de questionários, né, de tempo de viagem, de padrões de viagem de forma geral, com as pessoas que moravam em determinado lugar. Só que as pesquisas AD, a gente sabe que são caras de se realizar, são difíceis de se realizar também, né? Não só porque é caro, mas porque demanda muito tempo, demanda um treinamento de uma grande equipe e tudo mais. Você pode ter problemas amostrais, você vai ter que alcançar um grande número de pessoas e tudo mais. Você vai cair na questão também, de novo, de você voltar a fazer planejamento com base no padrão de viagem relatado pelas pessoas e não pelo potencial que elas têm. Então, por exemplo, isso porque eu quero dizer, se uma pessoa diz que ela foi do ponto A ao ponto B em 120 minutos, em 2 horas de viagem, não quer dizer que não exista um deslocamento entre ponto A e ponto B do que demore 30 minutos. Quer dizer que aquela pessoa realizou aqueles 120 minutos por N motivos. Pode ser que ela não tenha o dinheiro necessário para realizar o deslocamento que seja mais rápido, que demore meia hora e tudo mais. Então, novamente, você pode acabar entrando na questão de você estar planejando com base no padrão de viagem das pessoas e não com o potencial que as pessoas têm de realizar determinado deslocamento ou não. Você também, você poderia acabar entrando na questão de softwares proprietários que vendem, tipo, por exemplo, hoje em dia você tem tipo as APIs de apps, né, de GPS e tudo mais, eles vão mapeando a cidade com quanto tempo demora para ser percorrer determinada via e tudo mais, em média, dados padrões de congestionamento e tudo mais. E isso era uma coisa muito vendida também, né? Pessoas vendem esse pacote de dados de tempo de deslocamento e tudo mais entre vários pontos de uma cidade. Pessoas também usavam, por exemplo, a API do Google Maps consideravelmente. Você acabava recorrendo a esses softwares e soluções, de forma geral, proprietárias ou privadas. Ou então você também via muita questão de métodos que eram pouco reproduzíveis. Assim, eu me lembro até assim, não muito tempo atrás, mas 3, 4 anos atrás, de ficar lendo o artigo que a pessoa falava assim, não, a gente pegou a imagem de satélite daquele lugar
conseguiu, a partir dos dados, catalogar o que era uma via, o que era uma avenida, o que era para lá, achar os pontos de ônibus e tudo mais, construir uma rede a partir dessa imagem, tudo mais, e a partir dessa rede que a gente construiu, alocar o tempo de viagem em determinada via com base na hierarquia das vias, blá, 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 e aí você chegava numa matriz de tempo de viagem. Só que é uma coisa que é muito pouco reproduzível, né? Tipo assim, uma pessoa fez isso, muito legal, tem o seu valor científico, muito interessante, mas, pô, quando eu ia fazer isso, eu não conseguia, não tinha não tinha um know-how para fazer isso, não tinha capacidade computacional para fazer isso, não tinha o entendimento que a pessoa tinha para mexer no software que a pessoa mexia, o que seja, enfim. Era uma coisa difícil. E hoje em dia, a maior parte do trabalho você vai ver que vai usar esse tipo de medidas, de basear localidade, mas que vai, para calcular a matriz de tempo de viagem, vai usar um software aberto de roteamento multimodal. Até mais recentemente, o mais famoso, assim, mais amplamente utilizado era o OpenTreePlanner. Hoje em dia vem sendo o R5 com o R5R. Também tem o Grasshopper, tem o GTFS Router, enfim, tem vários, eu nem saberia listar todos aqui, mas existem muitos softwares abertos de roteamento multimodal hoje em dia que são amplamente utilizados pelas pessoas, né? Mas o que permitiu que as pessoas fossem de soluções privadas, caras, pouco reproduzíveis e tudo mais, para uma solução em tese tão fácil, né? Tipo, roteamento multimodal, software aberto, como assim? Tipo, o que permitiu que essas soluções existissem? E uma das principais, digamos, respostas para essa pergunta são os dados de transporte público em formato de GTFS. Os dados de GTFS, dado de GTFS é uma especificação de dados e ela é construída de forma aberta e colaborativa. Eu vou ter aqui o link para a página do GitHub, onde existem, por exemplo, todas as discussões do que vai entrar na especificação, o que não vai lá. E ela é uma sigla para General Transit Feed Specification. Antigamente era Google Transit Feed Specification, porque isso surgiu como a especificação de dados que o Google usava para para usar internamente no Google Maps, né? Só que isso foi, enfim, foi sendo trabalhado de forma colaborativa com várias stakeholders, né? Agentes de agências de transporte público e de transporte de forma geral dos Estados Unidos, principalmente. E isso se transformou numa especificação colaborativa, onde várias agências do mundo inteiro, pessoas que estão interessadas em ditar os rumos dessa especificação, conseguem, de alguma forma, participar desse processo. E essa especificação é uma forma de especificar como que uma determinada rede de transporte público vai ser descrita de uma forma que você tenha um dado padronizado, que você consiga... Você sempre sabe o que você vai esperar, né? Porque imagina se eu, Daniel, criei minha especificação de dados de transporte público. Eu vou descrever meus dados no padrão ABC, cada ponto cada parada vai ser um polígono que vai estar em formato shapefile, que vai ter um texto associado a ele, vai ter, enfim, vários valores, vai ter a capacidade de quantas pessoas vão poder entrar debaixo da parada ali, da infraestrutura física e tudo mais. Só que aí, vai chegar fulaninho de tal do outro lado do mundo, vai falar, não, mas a minha especificação de dados de transporte público, a parada não é um shapefile, a parada ele é só um dado, é uma tabela em formato CSV. E cada parada é uma tabela diferente, porque ela vai ter vários atributos diferentes e tudo mais. Isso cria um problema muito grande, que é daí que surgiu o problema antigamente que você tinha várias soluções diferentes para o mesmo problema, que é descrever uma rede de transporte público de uma forma que as pessoas entendam. E aí, como eu vou fazer um software de roteamento, qual das especificações de transporte público eu vou ler? Eu vou ler a do Daniel, que vai ler as paradas de transporte público em formato shapefile, ou vou ler de fulaninho de tal, cada parada é uma rede CSV. Assim, existem vantagens e desvantagens em cada solução. O problema é quando você tem várias soluções, você vai ter que fazer vários softwares para atender a várias especificações diferentes e tudo mais. E o legal do GTFS é que ele meio que unificou esse mundo todo, que era muito disperso antigamente, com várias soluções diferentes. Hoje em dia, quase todas as agências do mundo inteiro vão
Se não tem cidade de GTFS, planejam ter cidade de GTFS ou já tem uma equipe que está focada em fazer unidade de GTFS, em traduzir a infraestrutura física que existe nas cidades em GTFS, em fazer vários tipos de integração entre o GTFS e outras soluções que as pessoas vão precisar ali para o transporte público no dia a dia delas. Então, o GTFS, ele tem, o principal mérito dele foi que ele unificou os esforços em termos de descrição de uma rede de transporte público que possa ser utilizada por várias pessoas no mundo inteiro. Dito tudo isso, existem vários tipos de GTFS. Existem dois tipos maiores, que é o GTFS estático, que é esse que é o foco dessa apresentação, e o GTFS real-time, que ele é mais para descrever como o sistema de transporte público está ali minuto a minuto, né? Tipo assim, enfim, ao vivo. Você dá a localização de um determinado veículo, quando vai sair o próximo, tudo mais. É quase como se fosse um dado de GPS. Mas dentro da própria GTFS estático, existem várias subdivisões que são tipo ramos dessa especificação que foram para determinados lugares, tipo e que eventualmente podem vir a ser podem ser estou com a palavra merge do inglês, mas podem ser juntados à especificação mais ampla depois de determinado momento. Por exemplo, hoje em dia tem uma discussão muito grande em como você vai fazer a especificação dos dados de das formas de tarifa, né? De cobrança de tarifa no transporte público no mundo inteiro. Tipo assim, o Rio de Janeiro tem uma forma bem característica lá de cobrar tarifa de transporte público, você tem que ser o desconto do bilhete único, mas São Paulo tem uma forma diferente, mas Miami tem outra, mas Estocolmo tem outra, enfim, como é que você vai transformar essas formas todas numa especificação só, né? Então, existem vários grupos de trabalho que sejam assim, que trabalham em diferentes pontos. As coisas, de vez em quando, as especificações vão seguindo seus próprios rumos, umas vão para um lado e vão acabar sendo juntadas, enfim, juntadas mesmo à especificação maior depois de um tempo, outras vão ficar mais focadas em outras coisas e tudo mais. Mas quando a gente está falando desse formato assim, que o GTFS tem, o GTFS estático tem, de forma geral, ele é um arquivo zip, e dentro dele existem várias tabelas em TXT, mas é engraçado que é TXT, que na verdade ele é um CSV, né, aquele dado de tabela. Não sei por que escolheram TXT e não CSV, mas essas tabelas são todas tabelas relacionais, no sentido de que eu vou ter uma tabela, por exemplo, para descrever as rotas, as linhas de transporte público que tem no meu sistema, e outra tabela que vai falar do formato das viagens, que vão falar, digamos, não, mentira, que vai falar das viagens, de quais viagens são realizadas. Então, você vai ter a viagem e a linha. Uma linha pode realizar N viagens, que seja de ida para um lugar e de volta daquele mesmo lugar para a origem. Então, quando essa tabela é relacional, no sentido que essa tabela de viagens vai fazer menção, tem uma relação com a tabela de rotas, que é uma rota que está especificada naquela tabela de rotas e é mencionada na tabela de viagens, né? Enfim, e cada tabela traz um tipo de informação diferente sobre uma rede de transporte público. Aqui existem 6 tabelas obrigatórias, que são, enfim, cada um vai descrever as agências que operam aquele sistema, stops, que é as paradas daquele sistema, routes, que são as linhas de transporte público, trips, que são as viagens, stop times, que descreve o padrão espaço-temporal de cada viagem, né? De onde ela sai, que horas ela sai, até quando ela chega, que horas ela chega, e quais as paradas, em que horas cada parada é visitada. Calendário é onde vão ser descritos os serviços, tipo, essa viagem ela ocorre de segunda a sexta, essa aqui é só de sábado e domingo e tudo mais. E também existem 11 tabelas opcionais, que eu não vou listar todas elas aqui. Dentre essas 11 opcionais, eu com certeza posso destacar 2, que é essa shapes, que vai dar o formato de cada viagem específico, né? Então, tipo assim, eu vou falar disso daqui a pouco, e as frequências, essa frequencies, que ela serve para cortar uns certos caminhos aqui que tem na especificação. Então, só dando alguns exemplos de como essas tabelas se parecem, eu peguei um dado do GTFS da SP Trans de São Paulo, que é um GTFS que
que eu uso no meu pacote de GTFS Tools para dar exemplos e tudo mais. Então, aqui a Agency TXT tem essa cara. Você tem um ID para cada agência, tem o nome dela, o URL, assim, quem é responsável por aquele arquivo GTFS. E eu estava até conversando isso hoje mais cedo com o pessoal que trabalha comigo, que essa tabela talvez seja a tabela mais assim subjetiva de todas, porque cada agência que eu conheço, cada GTFS vem de uma forma aqui especificada. Por exemplo, São Paulo você tem vários operadores de transporte. Você tem uma empresa que vai operar algumas linhas de metrô. O metrô, de forma geral, tem vários operadores. Você vai ter os operadores de trem urbano também, tudo mais, né? E, em geral, o agency seria usado para você editar assim, quais dessas operadores, quais os operadores lidam com cada uma das rotas lá. Então, o metrô vai com tais linhas de metrô, a CPTM com tais linhas de trem e tudo mais. Só que aqui no São Paulo não, por exemplo. No São Paulo ele é só SP-Trans. Talvez não diga tanta informação quanto os outros diriam, mas enfim, é assim que está. O Stops, aqui vai dizer qual o ID de cada parada do seu sistema, o nome associado a ela e a localização geográfica dela também. Aqui isso é de uma linha específica. Existem alguns campos que são legais de mencionar, tipo, cada parada ela pode ter esse location type está associado a tipo, o que é essa parada. Por exemplo, numa linha de metrô, você vai ter a entrada das suas estações, né? Por exemplo, a entrada que tem lá estação Largo do Machado, sei lá, você vai ter lá a estação, que você vai ter a escada rolante. Mas aí você vai ter a parada de fato do veículo, que é a plataforma. Então, vai ter um location type para plataforma e outro location type para entrada. E aí, a plataforma vai ditar como parent station dela a entrada daquela estação, né? Então, tipo, a plataforma do Largo do Machado, onde você pega o metrô, tem como pai, parent, a entrada Largo do Machado, que é como se fosse a que o usuário que está fora do sistema percebe como entrada, de fato. Aqui que eu falei são as routes TXT, que é as linhas de fato que andam naquele sistema. Então, naquele CPTM vai fazer operado pela Agency ID 1, que eu falei que não faz muito sentido, né? Tem o nome CPTM L07. Qual é o long name dela, né? Que é tipo assim, qual é a identificação que as pessoas costumam ter dela? Faz um dia aí, luz. E o route type 2 aqui, porque é trem, por exemplo. Aí você vai ter lá um route type para ônibus, um route type para metrô, outro para VLT, né? Monorail, enfim. N tipos de route types diferentes. E aqui foi o que eu falei da escala de trips, né? De viagem. Você vai ver que uma mesma route ID, CPTM L07, você tem duas trips associadas a essa mesma rota. Uma trip que é no sentido Jundiaí e outra trip que é no sentido Luz. Aí você vê que o que diferencia elas, você vai ter ali o Shape ID na direita, né, lá na direita, e o Direction ID. Um é como se fosse ida e outro é volta. Aí o que eu falei já de Direction ID, não Direction ID, das diferentes especificações que existem, né, no GTFS, existem pessoas que falam assim, pô, nem todas as viagens têm dois sentidos. Não é Direction ID 0 e 1. Tem uma que vai fazer, pô, sei lá, pensa em uma linha que vai fazer Largo do Machado, Del Castilho e Jardim Oceânico. Ela não tem três direções, ela não tem duas direções, ela tem três. Ela tem Largo do Machado, Del Castilho, Jardim Oceânico, Largo do Machado, né? Então, como é que você botaria isso no seu arquivo GTFS? Aí é daí que surgem essas diferentes especificações. Alguém vai falar, pô, não, na real, a sua especificação de GTFS ela não satisfaz o meu uso, porque essa minha linha tem três direções, não tem só duas, né? Então, isso assim, só para dar um exemplo de como... Agora, eu vi ela comentando alguma coisa sobre isso. Opa, alguém falou alguma coisa aí ou foi só uma falha? Tá, tô assumindo que foi só um microfone que vazou. Mas, enfim, isso que eu tô falando de você ter diferentes especificações, é assim que surgem as diferentes especificações, né, por aí. O arquivo calendar,
é onde vão ser especificados cada um desses serviços. Então, por exemplo, aqui nessa linha, nessa tabela trips TXT, você vai ter que essa rota, esse trip ID L070, vai ter o Service ID USD. E esse USD quer dizer o quê? Quer dizer que a viagem ela corre em todos os dias da semana. O USD provavelmente é de dia útil, sábado e domingo. E aqui você vai ver que vai ter o Service ID U, que vai ser só dos dias úteis, o S, que vai ser dias úteis e sábado, e tudo mais. E por aí vai, né? De forma geral, então, essa vai ser a tabela que vai dizer quais linhas, quais viagens são realizadas em determinados dias. Isso, por exemplo, para você fazer a distinção entre uma linha que corre no final de semana com uma determinada frequência e no final de semana com outra frequência, né? Então, você vai ter, digamos, duas linhas diferentes, dois trip IDs diferentes para essa mesma linha, uma do dia da semana, outro dia de final de semana, para você dizer a ela diferentes frequências. Enfim, o calendar.txt, ele, na especificação de fato do GTFS, aí, né, enfim, talvez seja um pouco de detalhe demais entrar nisso, ele fala que ele não é obrigatório, ele é opcionalmente obrigatório. Qual é a palavra mesmo que ele usa? Assim, ele não é sempre obrigatório, porque você pode omitir o calendar.txt e botar só o calendar dates, que é uma outra tabela que tem. O calendar dates é, por exemplo, para você especificar que essa linha ela sempre corre no dia de semana. Só que, pô, agora, quinta-feira, que vem, dia de semana, não vai rolar essa linha que corre no dia de semana porque vai ser feriado. Então, no seu calendar dates, você vai definir uma exceção àquela linha. Tipo, a linha tal, o Service ID USD, ele vai estar indisponível no dia porque é um feriado. E no lugar dele vai estar outro Service ID, digamos, Service ID USD feriado, que vai estar associado a uma outra frequência, uma outra coisa e tudo mais, né? Ele não é... Então, o calendar.txt e o calendar dates, nenhum dos dois é obrigatório, no sentido que se você omitir o calendar.txt, você pode usar só o calendar dates para descrever os serviços e tudo mais de um sistema, mas assim, isso não é bem o recomendado. O recomendado é você sempre ter o calendar e usar o calendar dates para definir essas exceções. O Shapes é outro que, em tese, não é obrigatório, mas na prática acaba sendo obrigatório, que é para você associar aquela viagem específica, né? Então, voltando aqui, a tabela trips TXT, você vai ter aqui um Shape ID, para você associar a cada viagem um determinado formato daquela viagem, né? Porque daqui a pouco a gente vai ver a outra tabela, que é a Stop Times, ela vai descrever quais são as paradas ao longo de uma determinada rota. Primeiro vai parar nessa estação, depois nessa, depois nessa, depois nessa. Mas se você for tirar, por exemplo, o formato dessa viagem com base na distância euclidiana, né, uma linha reta entre as diferentes pontos, você pode ter algumas deformações bem claras. Por exemplo, se eu tenho uma rota de transporte público que faz o Rio Petrópolis, e o Rio Petrópolis ela vai ter uma estação no pé da serra e depois só quando chegar em Petrópolis de novo. Aí todo mundo sabe que não a distância entre o ponto da pé da serra e o ponto final não é uma linha reta que cruza a serra de uma linha reta. Então, para isso, para você descrever como é que é o formato dessa viagem nesse momento que você não tem, enfim, não só nesse momento que você não tem paradas, mas para descrever o formato da viagem de forma geral, você usa esses shapes TXT. Ou seja, para cada shape ID, você vai ter várias pares de coordenadas lat long associadas a um determinado segmento dessa via, né? E outra das tabelas mais importantes, que eu já falei algumas vezes dela até quando tinha falado, que é essa Stop Times, que associa a cada trip ID os padrões, né, espaço-temporais. Ou seja, ela vai juntar tanto a informação de trip ID, da viagem, qual a viagem está sendo realizada, com o padrão das paradas, aqui o Stop ID, e vai falar, essa viagem ela parte às 4 da manhã dessa parada. Depois, às 4h08, 8 minutos depois, ela vai chegar nessa outra parada. 4h16 vai chegar nessa outra, e, enfim, daí em diante.
Aqui você começa a entrar em alguns detalhes, por exemplo, o arrival time e o departure time. Isso aqui eu peguei o dado de GTFS real, né, como ele está. Você vê que eles são os dois iguais, o que pode fazer ou não muito sentido. Então, em geral, eu já vi vários GTFS nem para fazer assim, você vai ter um departure time às 4 da manhã, aí depois o arrival time, que é o tempo de chegada na próxima parada, vai ser 4:08, e o departure time dessa segunda parada vai ser 4:08:30. Ou seja, ele ficaria 30 segundos ali com a porta aberta até as pessoas entrarem, e aí ele vai sair para a próxima parada, né? Então, várias vezes é utilizado assim. É obrigatório apenas você especificar os horários da primeira e da última parada. Então, por exemplo, se essa quinta aqui fosse minha última parada, eu poderia botar 4 da manhã, arrival departure time dessa aqui, deixar tudo vazio, espaço em branco, 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 e depois 4:32. Porque aí programas de roteamento, enfim, outros tipos de programas conseguem fazer a interpolação a partir de critérios espaciais, por exemplo, para saber que horas passaria em cada estação. Assim, que tem suas aproximações, que tem seus erros associados a elas, né? Mas, enfim. É uma forma que você pode deixar a especificação. E outra coisa que é importante falar também é que os horários eles podem ir além das 24 horas, da meia-noite. Então, por exemplo, se uma viagem começa às 11h30, 23h30, e ela vai acabar às 1h30 da manhã, você não vai botar 23h30, 23h52, 05. Você vai representar meia-noite como 24h05. Porque, caso contrário, você não saberia se a viagem começou 1h da manhã ou se ela passou a meia-noite, cruzou a meia-noite, né, e tudo mais. Então, por exemplo, se uma viagem começou 11h30, terminou 1h30 da manhã, ela começou 23h30, terminou 25h30. Essa é uma coisa importante de se dizer, que também faz respeito a outra tabela, que é essa tabela frequencies aqui. Que, enfim, tem a ver com como cada GTFS é estruturado. Por exemplo, os GTFS aqui da CPTM em São Paulo, você vai ver que esse Trip ID, a route CPTM L07, só está associada a duas viagens, né? A viagem CPTM L070, CPTM L0701. E aí, você aqui no Stop Time só vai ter um padrão de Arrival Departure Time para cada uma desses Trip IDs. Mas o problema é que a gente sabe que essa linha ela não sai só às 4 da manhã, ela vai ser às 4 da manhã, às 4:05, às 4:10, às 4 lá. Então, para isso, você vai usar essa tabela frequencies. Essa tabela frequencies aqui está dizendo que o headway seconds é 720, então a cada 12 minutos, né? Então, a cada 12 minutos, você vai ter aqui o start time. Então, entre esse start time e o end time, ou seja, entre 4 da manhã e 5 da manhã, a linha, a tripla de CPTM07 vai ter o start time 4 da manhã, 4:12, 4:24, 4:36, enfim, por aí vai, sempre com esse mesmo padrão de tempo e entre as paradas. Então, a primeira que vai ser 4 da manhã vai ser 4, 4:08, 4:16, 4:24, 4:32. A segunda, que vai ser às 4:12, vai ser 4:12, 4:20, 4:28, 4:36, enfim, por aí vai. Você vai estar sempre somando 12 minutos a cada uma delas. Isso muda depois, por exemplo, de 5 às 6 da manhã, que vai ser só 6 minutos e tudo mais. Enfim, aí tem detalhes de como essas frequências são interpretadas ou não, mas de forma geral é isso. E bom, aqui eu passei só pelas principais tabelas, né, que eu falei, assim, tem várias tabelas, são tipo 16, eu acho. É muita tabela, muita para passar sobre a regrinha de cada uma. Eu já acho que já deve ter ficado bem maçante de ter passado com tanto detalhe assim por cada uma delas. Mas só para dar um sentimento assim de como funciona a especificação de forma geral. Eu juntei aqui também alguns outros recursos, né, de boas práticas na hora de lidar e fazer arquivos GTFS. Esse recurso está em inglês, ele foi reunido pela própria Mobility Data, que é um dos grupos que é mais responsável assim por tocar a especificação. É bem interessante. Existem alguns programas que têm como finalidade validar ou manipular feeds GTFS,
que é esse GTFS Validator, Transit Feed, que é um que foi feito pela própria Google e em Python, embora já não tenha atualizações muito recentes. E no ambiente assim, de R, que é o que eu entendo mais, que é o que eu uso no meu dia a dia, existem alguns pacotes também para isso. Existe o pacote que eu desenvolvo, que eu toco mais, desculpa, que é o GTFS Tools, que, enfim, surgiu da minha necessidade frente às outras ferramentas que existiam, que não supriam muito minha necessidade. Então surgiu disso de eu precisar fazer algumas coisas que eu não conseguia fazer com as outras, eu comecei a fazer, e eu falei, tá, já que eu estou fazendo isso, eu vou transformar isso num pacote que as pessoas vão poder usar também e tudo mais. Existe também essa outra que é mais famosa, que é o Tide Transit, que é bem grande também, é uma galera bem legal que trabalha com isso. E existem outros pacotes que lidam com dados de GTFS, mas não necessariamente fazem manipulação, edição deles, eles usam para fazer outras coisas, né? Então, existe, por exemplo, da nossa equipe lá no IPEA, tem o GTFS do GPS, que é você pegar um dado de GTFS que segue uma determinada especificação, como eu falei, e transformar num dado GPS, que segue outro tipo de especificação, para fazer análises que requerem esses dados de GPS. Também a nossa equipe está fazendo esse trabalho agora de GTFS to emis, que é, a partir dos dados de GTFS, calcular dados de emissão de poluentes, com base nos padrões que estão ali definidos no GTFS. Existem pacotes de roteamento, que é o GTFS Router. O outro pacote que eu desenvolvi também para leitura e escrita de dados, que hoje em dia ele é usado por trás de vários desses pacotes, também é usado por trás do Tide Transit, por trás do GTFS GPS, GTFS 2emis, que é para você fazer a leitura e a escrita, né, do GTFS. Enfim, existe um ecossistema assim, que está crescendo bastante para uso e manipulação de dados GTFS de forma geral no R. Agora, eu acabei essa parte um pouco mais falada, chatona, sobre a apresentação. Eu queria saber se vocês têm perguntas, acho que agora é um tempo bom para perguntas, já passou 1h05, 1h10 da apresentação. E a minha ideia depois disso era mostrar um pouco assim do GTFS Tools, essa ferramenta que eu desenvolvo, algumas coisas você pode fazer com elas, algumas análises que ela te permite fazer de forma um pouco mais fácil, que ele dá uma passada nisso. Então acho que seria legal agora parar para perguntas, depois a gente segue para essa demonstração da ferramenta e depois a gente pode se encerrar, fazer um pouco mais de perguntas, está com um tempinho gostoso ainda para fazer coisa. O que vocês acham? Acho uma ótima sugestão, Daniel. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat. Se você quiser ir acompanhando aqui a partir do Danton Filho. Não sei se você prefere que eu fale ou você prefere olhar no chat. Deixa eu ver se eu consigo entrar no chat aqui. Se eu abrir o chat aqui, vocês todo mundo fica vendo o meu chat ao mesmo tempo? Ou não, a gente vê uma telinha cinza. É a clássica telinha cinza. Tá, não tem jeito, porque eu não tenho segundo monitor, mas eu vou tentar deixar pequenininho aqui para ocupar menos espaço. Qual foi a primeira pergunta? A de Danton Filho. Ele perguntou se a equipe pode listar uns softwares que você passou meio no início da apresentação. Entendi. Eu posso passar a apresentação depois para vocês, acho que dá para dar uma olhada. Eu imagino que você tenha perguntado isso na hora do software de roteamento, né, multimodal, que tem principalmente que eu falei lá, o OTP, OpenTreePlanner, o R5, e também existe o pacote R5R, que a gente desenvolve em R. Enfim, existem outros, acho que depois passando da apresentação fica legal para a pessoa ver. Depois, o GTFS se aplica tanto para sistemas de transporte quanto para sistemas motoviários? Sim, os dados de GTFS, de forma geral, eles são dados que vão ser usados para descrever sistemas de transporte público como um todo. Não se limitam a um tipo de modo, alguma coisa do tipo. Enfim, sempre existem questões assim, sobre quais modos estão ali descritos ou não. Por exemplo, outro dia eu estava acompanhando lá nessas discussões sobre a especificação, alguém estava sugerindo que deveria ter um novo tipo de modo, porque hoje em dia você tem lá ônibus. E ônibus engloba tudo. Engloba, por exemplo,
ônibus, que a gente chama de ônibus convencional, municipal, normal, e tem ônibus frescão, que em inglês a galera chama de coach, enfim. Aí a questão era especificamente porque uma agência específica lá da Califórnia queria que o coach fosse implementado na especificação, porque eles estavam precisando disso, já é uma música que eles já tinham, que eles na real já faziam isso de uma forma um pouco extraoficial, tudo mais. Aí estava até comentando com o Rafa, que trabalha comigo no IPEC, enfim, meu chefe, e ele falou, pô, como é que a galera está sugerindo coach, mas não sugeriu o BRT ainda? Porque não existe o BRT, o modo BRT no JFS não existe. Então, hoje em dia, todos os BRTs do Rio, por exemplo, são descritos como ônibus. Enfim, a gente sabe que tem lá suas... Mas aí começa a entrar nas questões assim, o que é um BRT? Né? Assim, existem lá os padrões ouro do BRT, o BRT tem que ser segregado, tem que ser tal, 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 tem que ser uma linha rapid transit, tem que ser frequência a partir de menos de tantos minutos e tudo mais. Só que existe umas coisas assim, nem todo mundo vai entender um BRT da mesma forma que outra pessoa exige. Então, aí na hora que ele fez o comentário lá na especificação, alguém ficou meio tipo reticente sobre, pô, mas o que é um BRT? Como é que a gente vai explicar isso? Será que a especificação ela deveria tentar entrar nesse ponto de que é um BRT ou não, ou só ônibus tá bom, tudo mais? Enfim, tudo isso para dizer que existem, você pode descrever basicamente quase qualquer modo de transporte público usando o GTFS, mas sempre existem assim suas limitações e questões que você talvez tenha que pensar para determinados modos que não estão lá suportados na cara, né, como o BRT, por exemplo. Mais outra pergunta? Além das tabelas de mudar programadas, né? É isso, existem, o Pedro Henrique perguntou, além das tabelas com os horários programados, há dados de GTFS para o tempo real que ônibus, trens passam por determinada estação parada do transporte público? Enfim, existe, né? É isso que eu falei. O GTFS, ele é uma especificação estática. Ele vai estar lá para apresentar os padrões exatamente programados por uma rede. Existe outra especificação, que é o GTFS Real Time, que ele vai exatamente tentar descrever ali em tempo real que horas vão passar, cada modo, cada rota, cada linha, enfim, vai passar por determinada estação, qual é a lotação dela, enfim, N parâmetros daquele modo, daquela linha específica ao vivo. Mas não é o foco dessa aqui, que é estática. Queria saber, a Lucila perguntou, boas noites, queria saber qual a bibliografia recomendada para especificações de ATFS. Aqui, opa, cliquei no obrigado sem querer. Nesse slide aqui atrás, eu boto aqui o link para a especificação. Né? Esse primeiro link aqui, General Transit Field Specification, tem o link para a própria especificação, que vai descrever cada arquivo, cada coluna, qual o valor que cada uma deve assumir, qual não deve e tudo mais. A Daniela do Amaral perguntou se os links poderiam ser disponibilizados. Eles com certeza serão disponibilizados. O Osmar perguntou, a que você se refere quando diz que é algo em R? Desculpa, Osmar, eu deveria ter sido mais claro com isso. R é uma linguagem de programação, uma linguagem estatística de programação, principalmente, e que ela é usada para, hoje em dia, muito usada por acadêmicos, para fazer, enfim, trabalhos científicos e tudo mais. E é a linguagem que eu uso no meu dia a dia de trabalho. Eu acho que quando eu for apresentar aqui para vocês um pouco desses pacotes que eu trabalho, que eu desenvolvo junto, vai ficar um pouco mais claro, assim, vai ficar um pouco mais tangível o que é essa linguagem R, como que um dado é representado nessa linguagem e tudo mais. O Matheus Oliveira perguntou se os dados de ATFS abrangem sistemas de bike, car ou scooter sharing. Não. Existe, se não me engano, para sistemas de bike compartilhadas, o GBFS, GB de bola, que é General Bike Feed Specification, imagino, que é exatamente para descrever esses sistemas de bicicleta compartilhada que existem por aí, que nem, por exemplo, a bike do Itaú, né, que é da Tembice, que tem aqui no Rio, em São Paulo e tudo mais. Existe, se eu não me engano,
hoje em dia, eu não sei se é uma parte da especificação do GTFS estática ou se é uma especificação à parte, assim, que busca descrever também sistemas por demanda de mobilidade nesse sistema num formato parecido com o GTFS, que não seja o GTFS, mas num esquema que nem o GTFS, né? Você criar uma especificação geral para esse tipo de sistemas, mas ainda não é nada que eu já tenha visto e que com certeza não está super desenvolvido ainda, não está sendo utilizado amplamente ainda. O Kericles perguntou se é possível importar dados processados em outros programas. Eu não entendi o que você quis dizer por dados processados em outros programas. Eu imagino que você queira perguntar se é possível você importar alguma especificação de dados, né, de transporte público para o formato GTFS. Imagino que seja essa a pergunta. Aí depende muito de qual programa, de qual formato de dados você está lidando. Assim. Eu sei que alguns tipos de dados, esses programas de microprocessamento, esqueci agora o nome deles, de algum para dar um exemplo, mas eu sei que tem alguns desses programas de microprocessamento que eles vão ter lá a sua própria especificação de transporte público, né, de uma rede de transporte público, e que você pode exportar aquela rede como um GTFS. Eu sei que isso rola. Eu nunca tive que lidar muito com isso, e eu sei que assim fica muito a cargo da pessoa que é responsável por aquele programa ou tudo mais para gerar uma forma de exportar isso fácil. Assim, também existe ao mesmo tempo, com certeza existem programas que desenvolvidos por uma terceira parte qualquer que tem como input um dado de um determinado programa, desse programa de microsimulamento, de simulação, por exemplo, para transformar em formato de GTFS. Existe isso, assim, eu nunca tive que mexer com isso, né, como eu falei, mas eu sei de pessoas que já tiveram, e, enfim, mas não sei dizer quão bom elas são, quais são as melhores ferramentas para isso. É possível comparar os horários programados? O Pedro Henrique perguntou, fez outra pergunta bem legal. Se é possível comparar os horários programados de ATFS estático com o tempo real e assim aferir atrasos no transporte público? É possível, assim, eu não conheço nenhuma forma automática de fazer isso atualmente. Seria interessante, né? Se pegar um dado, por exemplo, de ATFS, comparar com um dado de GPS, comparar essas de uma forma automática, já tem algum pacote, alguma biblioteca de funções que fizesse isso de forma automática. Não sei de nenhuma que faz isso, eu sei que, por exemplo, um amigo meu que trabalha comigo, o Cauê Braga, ele fez isso se ele não fez isso na dissertação dele, posso estar inventando moda aqui também. É algo que ele já trabalhou, senão na dissertação, em outras coisas, tipo, tentando aferir nível de serviço do sistema, comparando o GPS com o GTFS, por exemplo. Eu sei que isso é uma pesquisa que rola, isso é um campo de pesquisa que rola que é bem vasto, assim, de certa forma, só que eu não sei de nenhuma ferramenta que faça isso automaticamente. O Keres falou aqui que é QGIS, né? Você tem dado no QGIS e para transformar em GPS, em GTFS. Enfim, existe. Assim, eu não sei como é que se o QGIS ele tem alguma forma específica de lidar com esses dados de transporte público, se ele tem se ele tem algum formato de dados específico dele. Mas, por exemplo, se transformar de um shapefile para uma linha de shapes de GTFS, eu não conheço nada que faça isso automaticamente, mas talvez exista até os próprios plugins de QGIS façam isso, algum deles faça, porque existe um mundo de QGIS, né, de plugins no QGIS. E, enfim, isso é uma coisa até que eu planejo implementar para o GTFS Tool mais à frente, né, de você, por exemplo, imputar um shapefile e ele escrever isso como uma linha no shapes.txt, por exemplo. Mas isso ainda não é algo que eu já trabalhei com e nem que eu saiba de pessoas que façam coisas desse tipo. Enfim, mais alguma questão aí, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram comentar?
comentar. Podem até falar também, eu já estou aqui há 1h e pouquinho falando sozinho. Não me incomodaria de ouvir uma pergunta falada. Mas se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, posso começar a fazer aqui uma rápida apresentação sobre os dados que eu tinha comentado mais cedo. Daniel, acho que podemos seguir com a apresentação. É isso, né? Tá bom. Então, deixa eu Uma boa. sair aqui. Tá bom. Então, aqui eu abri essa aqui para quem te perguntar do que eu estava me referindo como R. R é uma linguagem de programação. Assim como outra linguagem de programação, enfim, ela tem variadas utilidades, funções e tudo mais. No meu dia a dia, no dia a dia do meu trabalho, a gente usa para fazer análise de acessibilidade, de desigualdade no acesso e tudo mais. É uma ferramenta que é muito legal porque ela permite você fazer mapas de forma muito fácil, fazer análises espaciais, estatísticas, relativamente simples. Quando eu falei de pacote, de função, tudo mais, então o R ele funciona tudo na linha do comando, né? Então, por exemplo, aqui você vai ter o console R, assim, eu poderia parar e escrever um texto, mas eu vou ficar fazendo tudo na linha de comando aqui mesmo. Então, por exemplo, se eu dou um input aqui, 1 mais 1, ele vai me dar um output, que é esse 2. Certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pasta minha, que você vê que é uma pasta do meu computador qualquer, que eu criei aqui, mini curso MobInc, que ela tem vários arquivos, entre os slides que eu apresentei para vocês, um JFS que eu vou pegar de exemplo, uma pasta de dados, e que eu posso acessar eles aqui. Com esse pacote, que eu estou falando pacote, o pacote é uma biblioteca de funções. Função, numa linguagem de programação, é algo que recebe um input e vai fazer um processamento com esse input e vai provavelmente retornar um output para você. Para você carregar essa função, no R, você vai usar a função library e carregar o pacote de TFS Tools, que eu estou falando para vocês o tempo todo. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu quero fazer com o dado de GTFS de forma geral é ler o dado a partir de um arquivo zip. Então, aqui, por exemplo, nessa pasta dados, eu tenho um GTFS em zip. E aí, como eu falei, o zip, ele tem lá suas tabelas, tem trips, txt, papapá, tem esse formatinho bonitinho aqui, ó, feio pra caramba. E que é difícil trabalhar com isso, né, no seu dia a dia, porque, enfim, você vai ter que fazer uma mudança no seu trip, você não quer chegar aqui, fazer papapá, apagar esse 0 aqui, e aí vai transformar em 1, tipo assim, uma trabalheira, né? Então, eu mesmo comecei a fazer a mexer nesse pacote para facilitar a minha vida no meu dia a dia, para eu economizar tempo, para eu economizar, enfim, paciência, né, que é o que mais falta hoje em dia. Então, por exemplo, a primeira coisa que é uma trivial é você vai ter que ler esse GTFS. Para isso, você vai usar a função read GTFS e vai passar o caminho do seu arquivo. O caminho do arquivo aqui está dados, está na pasta dados, e tem o arquivo SPO GTFS.zip. Esse meu GTFS, e aqui, gente, desculpa, eu realmente é muito difícil passar para vocês assim, o básico da linguagem R em 30 minutos de apresentação. Eu vou passar um básico de como é que funciona o pacote, de forma geral. Acho que isso aqui vai ficar gravado depois, né? Então, vocês podem dar uma explorada na linguagem e tudo mais, e depois ir explorando o pacote e suas funções ao longo do tempo. Mas quando eu gero esse objeto GTFS, eu vou ter um objeto que ele vai carregar basicamente aquele zip que eu apresentei para vocês de uma forma um pouco mais amigável de mexer. Então, por exemplo, aqui eu tenho, dentro de GTFS, eu tenho um campo que é o agency, que ele vai ter lá o SP-Trans, que eu tinha para vocês, vai ter o calendar, que vai ter, enfim, várias especificações do calendar, vai ter o frequencies, o routes, todas aquelas tabelas que eu vou dizer para você, vão ser importadas para o R usando essa função read GTFS. Mas existem várias coisas de análise, mas que você vai eventualmente ter que fazer ao longo do seu dia a dia mexendo no dado de GTFS. Por exemplo, eu já vi uma coisa aqui que está me incomodando bastante, que tem 2 campos repetidos aqui, ó. A linha 1 dessa tabela é igual à linha 2, é literalmente igual.
Assim como a 1 a 6 aqui dessa tabela Candler é igual a 7 a 12. E você vê que isso aqui é um problema do arquivo mesmo. Se eu for abrir aqui em Agency, o Agency está com 2 linhas iguais. Faz o menor sentido. Então, existe uma função, por exemplo, que é o GTF, que vai ser o remove duplicates do GTFS. E a resposta dele vai ser um GTFS igual aquele lá que eu mostrei, só que sem aquelas linhas duplicadas, por exemplo. Você vê que aqui da 1 ao 6 continua, 7 a 12 foi embora e da 1 Só que, enfim, o meu arquivo GTFS, de fato, ele não foi alterado. Eu só apliquei a função a ele aquela hora, né? Então, agora quero que o meu GTFS ele seja o arquivo já tratado de uma forma. Então, remove duplicates. Agora eu estou associando o output dessa função a esse meu objeto GTFS. E agora o meu GTFS ele foi alterado de forma que eu posso ver aqui o GTFS. Agency está aqui, ó, bonitinho, com uma linha só. Mas, enfim, não é prático, né, eu ficar, toda vez que eu quero ver alguma linha aqui, ter que ficar, GTFS e ver todas elas ao mesmo tempo. Então, você pode acessar cada linha delas especificamente, cada tabela específica do GTFS, você pode botar GTFS, cifrãozinho, e aí você pode associar, você pode ver cada tabela individualmente. Então, por exemplo, GTFS Agency. Aí ele vai dar o print aqui só nessa GTFS Agency. Aí, galera, eu não sei, Gabriela estava de olho aí nas perguntas. Se surgir alguma pergunta, você pode me dar um toque, que eu estou aqui mexendo no R, não estou olhando para as perguntas, mas aí você pode me ler se para a pergunta, se surgir alguma coisa que eu vou falando, tá? Claro. Show. Aí, tipo, GTFS Agency, tem GTFS Stop Times, que é aquela outra tabela que eu falei, que eu vou ver, Trip ID, tem Arrival Time, tal, Departure Time, papapá, enfim, tudo mais. Outra coisa que você várias vezes vai querer fazer no GTFS é, por exemplo, você vai mexer com um programa de roteamento GTFS, de transporte público. Esses programas, em geral, a partir do dado GTFS, ele vai criar uma rede de grafos, né? Tipo assim, cada parada lá vai ser um vértice dessa sua rede, e ele vai calcular o menor tempo possível entre duas paradas, sabendo quanto tempo ele vai demorar entre diferentes vértices e tudo mais da sua rede, né? Em quais rotas ele vai ter que usar e tudo mais. Então, várias vezes, para você agilizar um determinado processamento e tudo mais, você quer incluir só algumas paradas, só algumas viagens, só algumas coisas específicas no seu GTFS. Então, por exemplo, esse GTFS aqui, ele tem, vamos ver aqui, GTFS Routes, ele tem 19 rotas no total. Tem várias CPTM, tem várias de metrô e várias que devem ser ônibus, não tenho certeza. Mas, eu quero só ter o Routes ID CPTM, eu estou falando SPTM sempre todo, né? CPTM L07. Então, eu vou aqui usar minha função filter by Routes ID GTFS e eu vou botar aqui Routes ID igual a Routes ID tal. E agora, no resultado dele, você vai ver que o meu route vai ter só um route. Vai ter só um route ID. Como eu falei aquela hora, deixa eu até botar isso aqui no valorzinho em alguma outra coisa, botar GTFS filtrado. GTFS filtrado, eu tinha comentado lá, né, que cada route pode ter várias trips associadas a eles. Então, por exemplo, o trips aqui, eu vou ter ainda 2 linhas na minha trips, o CPTM L070 e o CPTM L071, que eu tinha comentado mais anteriormente, né? Eu posso, a partir aqui, para ver todas as funções que existem no GTFS Tools, posso GTFS Tools, 2 pontos, //, e aí vai ter todas as linhas que tem aqui. Então, por exemplo, filter by, existem vários filtros que eu posso fazer com base no meu arquivo de GTFS. Eu posso querer manter só um shape ID específico, só linhas operadas pela agency ID específica. Quero fazer um GTFS só de ônibus, só de subway, enfim, só de qualquer coisa. Enfim, outra coisa que você vai frequentemente querer fazer é querer ver no espaço o que está o seu GTFS. Né? Então, por exemplo, o GTFS aqui, você tem toda uma ampla gama de informações espaciais aqui que você não está vendo de forma espacial, né? Você está vendo só como texto numa tabela. Então, se eu quiser, por exemplo, botar
rede GTFS, eu posso botar, tem uma função aqui que é getTripGeometry. Então, aqui eu tenho a geometria de cada via a partir desse meu GTFS. Eu posso especificar uma trip ID específica, eu não vou especificar nada. Eu só quero especificar que eu quero que essa geometria venha do shapes, desse arquivo shapes que eu tinha comentado mais cedo. Aí ele vai aqui fazer o processamento, papapá. Não deve demorar tanto tempo assim, já acabou. Meu computador é zero rápido, diga-se de passagem. E agora esse rede GTFS vai ser um arquivo, vai ser um tipo de objeto específico que ele vai ter um formato espacial em R. O legal desse formato espacial é que eu posso, por exemplo, chegar e fazer plot, rede GTFS, geometry. E agora eu tenho a rede do GTFS em espacial aqui, né? Muito mais, forma muito mais tangível do que você ficar vendo só coordenadas ali no mapa, né? Se, por exemplo, usando outras funções do R, que existe esse pacote MapView, que eu dou o MapView nessa minha rede GTFS. E aí, deixa eu só dar uma processada aqui, né? Como eu falei, meu PC não é muito rápido. E agora, eu deveria ter tido a minha rede GTFS aqui, mas não está tendo, por que não? Cara, que engraçado, ela tá como se estivesse aqui, mas não tá. Deixa eu botar o zcall igual a... Ver se melhora a coisa. Não, caraca. Tem algum bug. Será que se eu ver essa aqui melhora? Não. Poxa. Não tá aparecendo. Tá. Mas, enfim. Problemas à parte. Essa aqui é um bug que eu acho que está no outro pacote, não nesse meu. Você vê que agora eu tenho essas informações espaciais, né? Que nem eu mostrei nesse plotzinho aqui. Outra coisa que você vai querer fazer também, por exemplo, você tem lá o GTFS e aí você tem essa trip ID específica. Essa trip ID, você pode sempre filtrar, eu quero ver os tempos de partida dessa trip no meu stop times, no meu arquivo stop times. Então, tudo está aqui. Ó. Eu fiz, essa aqui é a sintaxe para você fazer para você dar uma olhada nessa trip ID específica aqui do GTFS. Então, eu vi que essa trip ID específica, ela vai sair 4 da manhã, depois vai para 4h08, 4h16, 4h24, e vai passar por essas stop IDs. Só que eu queria saber, qual é a velocidade média dessa linha ao longo do tempo, né? Você tem aquela parte dessa parada aqui às 4 da manhã e ela chega nessa última parada às 6h16 da manhã. Só que quão longe estão essas vias, quão longe estão, né, essas paradas, mas você não sabe. Mas você poderia, por exemplo, pegar o getTripSpeed, que ele vai juntar aqui, e aí para esse trip ID, eu posso especificar que eu quero ver especificamente essa trip aqui. Enfim, aqui tem outros parâmetros que pode passar, né? Você quer velocidade em quilômetros por hora, em metros por segundo, tudo mais. E aí você vai pegar aqui a velocidade média dessa linha, não, dessa viagem, ao longo de todo o seu trajeto, é 27 km por hora. Enfim, outra coisa também que você pode olhar aqui, que é muito curioso e errado, né? Que você já sabe que está errado aqui, é que, o arrival time e o departure time entre cada parada, ele sempre se distancia 8 minutos. Toda parada demora 8 minutos. Você sabe que não é isso que acontece na verdade, né? Mas você poderia, por exemplo, você tem a função getTripSegmentDuration, que é um nome grande, para ver, porque aqui você sabe que essa viagem, que essa linha é assim, você vai ver que cada segmento dela é 8, 8, 8, 8, 8. É sempre 8 minutos, está sempre demorando 8 minutos, né? Que ela está aqui, 8 minutos de diferença entre um ponto e outro. Esse 17 aqui, inclusive, está estranho, está errado. Mas, enfim, você poderia fazer isso para todas as linhas do seu GTFS. Então, não só para o Trip ID, CPTM, blá, blá. Você pode fazer isso para todas elas. E ele vai te gerar um data frame gigante, com várias rotas diferentes, e cada uma dessas rotas, ele vai calcular de forma diferente
a duração dessas viagens. Então, por exemplo, esse 64510, se a gente for ver aqui o GTFS Stop Times dele, se eu ver a tabela de Stop Times dele, você vai ver que aqui, ó, ele falou que daqui demorava 2,9 minutos para ir de um ponto a outro, e realmente parece ter o que demora aqui, né? Demora 2 minutos e um quebradinho, 2 minutos e 54 segundos, aparentemente, para ir desse ponto aqui para esse. Enfim, isso aqui são análises que você vai fazendo, você vai fuçando, né, o seu GTFS para encontrar uns problemas. E esses problemas, assim, eles surgem muito quando você está mexendo no roteamento. Você vai fazer o roteamento de uma linha de transporte público, que é uma coisa que eu queria lidar com isso melhor amanhã, porque vai ter um pouco mais de tempo, né? Mas, tipo, você vai fazer o roteamento da sua via e tudo mais, e, pô, você tá vendo que uma linha de um ponto A para o ponto B tá demorando muito. Era uma coisa que era para ser rápida, tipo assim, pô, digamos, uma viagem da Zona Sul do Rio, de Ipanema para o Flamengo. Pô, você sabe que essa viagem vai demorar em uns 20 e poucos minutinhos. E aí você vai fazer o roteamento, ela, pô, demorou 1 hora, de um ponto de Ipanema para o Flamengo. Aí você vai, pô, mas por que isso? Aí você vai fazer um subset lá, você vai filtrar para manter só as vias que aparecem em Flamengo, que cruzam Ipanema e Flamengo. E aí você vai ver que tal linha, pô, tá com a velocidade média muito baixa. Por exemplo, eu vi isso quando eu fui na minha dissertação de mestrado, eu tive que lidar com o GTFS do Rio. E eu estava vendo exatamente isso, que mas os tempos de viagem na Zona Azul estavam muito demorados, estavam demorando muito. E aí eu fui ver que a velocidade operacional do metrô do Rio, ali na linha 1 que passa pela Zona Sul, estava de, tipo, 7 km por hora, sendo que ela é mais próxima de 36 km por hora, né? Então eu falei, pô, não, vou corrigir isso aqui. Então eu posso pegar aqui essa velocidadezinha, essa trip ID 6450, eu tenho uma função aqui que é set trip speed, que eu tenho GTFS, o trip ID vai ser tal, e eu quero que a speed seja 36 km por hora. Essa linha provavelmente é uma linha de ônibus, não é uma linha de metrô nem nada, mas eu vou direto de 36 km por hora. E a unidade aqui já vai estar como quilômetros por hora, né, como eu falei. Eu vou só criar aqui um novo objeto, um novo GTFS. E aí, nesse novo GTFS, ele vai ser quase todo igual, sendo que a exceção dele vai ser que o stop times dele, a trip ID que eu mexi a velocidade, vai estar diferente, né? Antes, ele estava lá que começava... Ih, eu perdi lá. Vamos ver como é que estava. Comparar o antigo GTFS e tal. Antes ele começava às 7 da manhã, terminava às 9h17 da manhã, e agora o novo começa às 7 da manhã e termina às 7h43 da manhã, ou seja, está muito mais rápido do que aquele outro que a gente estava, que é o original, né? Porque a gente estabeleceu que ele tem que ter a velocidade média de 36 km por hora. E aqui, como eu falei, né, a especificação do GTFS não determina que todos os horários de partida de todas as paradas tenham que ser preenchidas, só a primeira e a última. Então, o que essa função faz, por exemplo, ele pega o tamanho, o comprimento do shape dessa linha, desse trip ID, vê qual é o comprimento e fala, se o comprimento é tantos quilômetros, qual tem que ser o tempo entre a primeira parada e a última, entre a última parada e a primeira, para que ele tenha uma velocidade de 36 km por hora, né? Que eu tinha estabelecido aqui em cima. Eu fiz tudo errado. E aí, os programas de roteamento, como eu comentei, o OpenTree Planner, o R5R e tudo mais, que eu vou mostrar um pouco melhor amanhã, eles conseguem pegar esse input aqui com o primeiro preenchido e o último preenchido também e fazer uma interpolação espacial de forma que cada um desses aqui vai ser preenchido pelo programa. Enfim, eu teria mais coisas para falar aqui sobre o pacote, sempre tem bastante coisa. Eu acho que vale mais a pena eu mostrar para vocês que o pacote ele tem um site, aí tem esse aqui é o site, não, esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Aquela ali é a página do GitHub, esse aqui é o site do pacote, né?
Aqui tem como você instala ele, assim, uma vez que você tem o pacote já instalado, como você vai instalar esse pacote, uma vez que você tem a linguagem R, programação, instalada no computador, como você instala esse pacote e tudo mais. Aí tem aqui um Get Started, que é um pouco das funções, né, que você pode usar para mexer nesse feed, né, como você pode dar uma analisada, pegar a velocidade dele, a geometria, você mexer na velocidade, um pouco do que eu mostrei para vocês agora, fazer a manipulação, mexer na velocidade de cada um deles. Tem um outro artigozinho aqui mostrando como você pode filtrar, mostrando como você pode fazer filtros espaciais, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu peguei um GTFS, esse mesmo que eu mostrei para vocês aqui agora, né? Vocês podem ver que é o mesmo formato. Eu quero deixar só as linhas que cruzam com esse quadrado aqui específico dentro de GTFS. Então, eu tenho várias formas de fazer isso. Eu tenho uma forma que vai deixar todas as linhas que cruzam com esse quadrado, todas as linhas que não cruzam com esse quadrado, eu quero que continuem. Quero que só as linhas que estejam dentro desse quadrado continuem. Enfim, existem N formas de fazer isso. E tem algumas funções que você pode utilizar para isso. Enfim, também é um pacote que ele é um trabalho em progresso, né? Ele é aqui desenvolvido, tem essa página do GitHub dele. Você vê que a última mudança que eu fiz nele tem 12 dias. É uma coisa bem recente, assim, eu tenho trabalhado nele ao longo desse último ano e pouco, assim, com uma equipe lá no IPEA. A gente acaba mexendo muito, assim, para satisfazer nossas necessidades, nas nossas análises, mas também existem, enfim, várias, aqui na parte de issues, aqui, que eu cliquei essa aba, você pode comentar de algum bug que vocês acharam, ou de alguma função que vocês gostariam que tivesse, que facilitaria a vida para vocês. Você vê que tem algumas pessoas aqui que já comentaram coisas que é interessante para as próximas versões da biblioteca e tudo mais. Eu acho que, assim, mais do que eu ficar mostrando para vocês extensivamente o que vocês poderiam fazer com o pacote, né, acho que é mais uma questão de explorar, assim, começar a brincar com esses dados, né, com dados tipo GTFS. Uma pergunta que invariavelmente vai surgir, ou se já não surgiu, é uma coisa que surge de vez em quando, é assim, onde eu consigo dados GTFS, né? Então, esse é um repositório de dados GTFS do mundo inteiro, esse Transit Feeds, que você pode, a partir disso, a partir da localização deles, a partir de alguma palavra-chave e tudo mais, chegar aqui e procurar. Então, só, digamos que eu queira o de São Francisco. São Francisco não se escreve assim, né? San Francisco, será que assim vai? Viu? San Francisco vai, Califórnia e tudo mais. Aí você tem vários GTFS que são aqui, que funcionam em São Francisco. Você tem o da Caltrain, o da Samtrain, o SFMTA, enfim, vários. Aí você vai aqui e você... já está deprecated. Mas, enfim, você pode, a partir daqui, explorar quais dados você quer fazer um trabalho sobre o sistema de transporte público de São Paulo. Eu acho que São Paulo não vai ter aqui, mas você poderia chegar e procurar São Paulo. Tem, SP-Trans. SP-Trans. E aqui, ó, ele vai ter o último deles que eles têm é de abril de 2022, de ontem. Esse daqui deve ser atualizado de forma diária. Aí eu vou ver aqui em Downloads, e aí eu vou ter um GTFS para baixar da SP-Trans. No Brasil, existem poucas agências e poucos órgãos que disponibilizam abertamente os dados GTFS delas. Então, por exemplo, para eu usar os dados GTFS da FETransport e tudo mais no Rio, na minha dissertação, eu tive que entrar com uma requisição formal com a FETransport para pedir esses dados, assinar lá os termos de compromisso, que eu não poderia compartilhar eles com ninguém, essas coisas todas. O que é uma pena, né? Porque acaba sendo limitando aí as capacidades de pesquisa e de planejamento que você pode fazer com esses dados de forma aberta. Mas isso já é uma prática um pouco mais comum assim, em outros lugares do mundo. O próprio São Paulo já tem os dados abertos. Acho que Fortaleza também, se não tem, tinha. BH também, acho que
tinha, Porto Alegre. Eu não saberia dizer onde você pode achar cada um deles, não sei se todos vão ter aqui. Imagino que nem todos vão ter. Belo Horizonte. Tem em Belo Horizonte, por exemplo. Não sei quão atualizado ele está. Alguma coisa parece ter. Enfim, existem... O Transit Feeds é um lugar bom para você procurar. Caso contrário, você pode sempre chegar a fazer uma buscazinha aqui mesmo, né? GTFS, Belo Horizonte. De vez em quando você vai ter resultados melhores ou não. Aqui, GTFS, estático e sistema convencional, Belo Horizonte. Aí você vem aqui na própria base de dados de GTFS de Belo Horizonte, você vai aqui, vai baixar e tudo mais, e vai começar a brincar com ele. É isso, gente. Eu acho que da minha parte já falei bastante coisa aqui. Queria saber se vocês têm mais perguntas. Acho que eu vou... Ih, cara. Ué. Cadê? Ah, tá aqui. Por que eu não consigo stop share? Ah, pronto, consegui. Você viu que eu fiquei com medo aqui, eu achei que eu tivesse fechado o meu Zoom, que eu estivesse falando aqui sozinho por meia hora. Que foi, inclusive, o que aconteceu durante a minha dissertação. O Nossa, que Matheus estava lá perigo. para ver. Aí eu vi, pô, cara, não tô achando a tela do Zoom, mas não passou de um susto. Não, tá. A audiência tá firme, forte aqui. Todo mundo acho que está curtindo e aprendendo bastante aqui com você hoje. Para mim ainda é um tema super novo, então muita informação boa aí que você está trazendo para a gente, com certeza. É difícil, desculpa te interromper agora, Gabriela, é difícil de vez em quando mostrar isso de uma forma um pouco mais concreta, né? Porque é isso, a gente está falando de um tipo de dado que são várias tabelas dentro de um arquivo zip. Então, assim, não é a coisa mais concreta que você pode ver. Mal ou bem, quando você bota naquele mapinha ali, você consegue entender o que você está falando um pouco mais. Infelizmente, aquele mapinha lá com o mapa de plano de fundo não deu certo por algum motivo. Mas acho que amanhã, fazendo análise de acessibilidade, vai dar para ter um pouco mais de clareza, assim, como você pode usar esses dados de GTFS e tudo mais para fazer as análises de acessibilidade, né? Que no fundo ele acaba sendo mais um meio, o GTFS ele é mais um meio de você estruturar seus dados para fazer as suas análises do que qualquer outra coisa, mais do que um fim por si só. Boa, não me interrompeu nada, não. Eu acho que está sendo super bacana mesmo, porque apesar de ser um tempo super curto, né, para trazer tanto conteúdo, acho que, bom, pelo menos para mim tá sendo super didático, assim, tá dando para entender bastante coisa. Não sei se você quer fazer mais alguma colocação aí, mas detalhar mais um pouquinho como vai funcionar a dinâmica amanhã, mas caso qualquer coisa aí, a gente já vai caminhando para o encerramento de hoje. Acho que amanhã, sim, ia ser interessante ouvir de vocês, minha grande plateia, o que vocês esperam de amanhã também, um pouco. A minha ideia amanhã era um pouco começar o dia à noite, fazendo um pouco dessa coisa de uma rodada de código, assim, também, tipo, como que você, a partir de uns dados, de dados de ATFS, dados de rede viária e tudo mais, você pode fazer uma análise de acessibilidade fácil e rápida, no R também, né, usando esse pacote que eu comentei algumas vezes, o R5R, como a partir desses dados que ele vai te cuspir de matriz de tempo de viagem, você pode chegar em resultado de acessibilidade interessante. Talvez seja legal também mostrar onde você pode conseguir esses dados de acessibilidade, se você não quiser calcular eles, se você não tiver disponibilidade computacional de dados para calcular eles, onde você consegue acessar dados já calculados de acessibilidade, que é um pouco da missão que nós temos lá no IPEA, de disponibilizar esses dados também. E começar a entrar em umas questões assim mais metodológicas, um pouco mais aprofundadas, assim, um pouco no que eu falei no meu mestrado, né, como que custo monetário das pessoas afeta a acessibilidade, por que a gente deve começar a olhar para isso e não ignorar que é de forma geral o que se faz na literatura, questões metodológicas no sentido de
resolução temporal, tipo, se fazer uma análise 7 da manhã, uma análise 9 da manhã, e qual é a janela de tempo que você tem que olhar, por que você tem que olhar para uma determinada janela. Resolução também espacial, tipo, você agrega seus dados de uma forma muito bruta, né? Tipo assim, com uma escalas muito grandes, assim, você acaba perdendo muita informação, então você acaba gerando resultados pouco precisos que podem, enfim, não basear as políticas públicas da melhor forma possível. Então, assim, começar a entrar nessa questão um pouco mais prática desses dados de acessibilidade, mas também entrar numa questão um pouco metodológica, pontos para se prestar atenção, para você fazer o melhor trabalho possível. E é isso. Quando eu falo de melhor trabalho possível, não é só um trabalho acadêmico, de vamos fazer um trabalho acadêmico super legal, pô, super bem conceituado, robusto metodologicamente. Não, mas você vai fazer um trabalho que você vai apresentar para um gestor, para alguém da Secretaria de Mobilidade, para um prefeito e tudo mais, e vai falar, pô, mas por que você escolheu 7 da manhã como horário de partida? As pessoas aqui saem, 6 horas, 7 horas. Pô, mas isso aqui faz sentido? Não faz? Quando você começa a entender essa questão metodológica, óbvio que existe um apreço assim, científico pela coisa, você faz um trabalho mais apurado e tudo mais, mas existe o porquê disso. Você vai ter uma política pública mais precisa, que alcança melhor os resultados dela, que foca melhor no que ela tem que focar, né, que você está menos sujeito a erros estatísticos, vieses e tudo mais. Né? Deixa eu ver se surgiu alguma pergunta aqui. A Daniela pediu para eu mandar o título da mentorização, passar o link para baixar. Ah, show, a Ana Luísa já mandou. Pô, muito obrigado, Ana Luísa. Também isso vai estar nos slides, né, que eu vou enviar para alguém da staff, que vai enviar para vocês que participaram da apresentação. Vocês vão ter acesso à minha dissertação, ao artigo também que eu publiquei ao longo desse último ano. Tenho feito vários trabalhos hoje em dia com o IPEA, falando de custo monetário na acessibilidade, fazendo análises de projeto. Recentemente a gente fez uma análise ex ante, né, antes da implementação do equipamento do sistema de metrô de Fortaleza, que está sendo implementado agora. Então a gente olhou para como esse sistema de metrô impacta a acessibilidade das pessoas e como que isso pode se aumentou a desigualdade, se diminuiu a desigualdade, se foi a melhor política, se foi bem sucedido ou não. Então, isso é algumas coisas que a gente aborda no trabalho também. Enfim, infelizmente isso não saiu ainda, mas quando for sair, eu vou mandar. Fiquem de olho nos meus trabalhos, galera. Boa, já faz o jabá aí. É isso. Mas maravilha. Acho que, bom, não temos mais perguntas até o momento no chat. Podemos, se tiver tudo bem para você, podemos ir encaminhando para o final aí. Para mim tá ótimo. Boa. Boa, Cleo. O Osmar quer pedir uma sugestão. Manda para aí. Osmar, liga o microfone e fala. Boa. É melhor assim, pô. Fique à vontade. Obrigado, boa noite. Na verdade, eu ia perguntar sobre essa questão da linguagem de programação. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, eu participei do Mobinc em 2020? Foi 2020, né? Meu Deus, faz tanto tempo já. E ao longo do processo do TCC, enfim, eu fui aprendendo a lidar com geoprocessamento, QGIS, etc. E fiz meu TCC em mobilidade urbana, fazendo a relação de desigualdade social, territorial com acesso à cidade, enfim. E aí eu me deparei com esses arquivos GTFS da prefeitura daqui de Porto Alegre, mas não sabia, obviamente, o que fazer com isso, porque não sabia. E aí, agora, vendo tu explanar, enfim, apresentar esse monte de conteúdo que é o GTFS, que não dá nem para dizer o que é especificamente uma coisa, mas é um monte de dado. Queria perguntar, na verdade, um pouco sobre essa questão da linguagem de programação e o uso da linguagem R. Enfim, eu fui pesquisar ali algumas coisas que tu colocou no PowerPoint, mais pela questão de busca de curso de aperfeiçoamento mesmo, enquanto entendimento da ferramenta.
para que, no caso, se aplique a trabalho não só no quesito acadêmico, né, mas de que maneira isso também é aplicável na vida profissional, assim, enquanto, no caso, pretendente a planejador. Que eu percebo um pouco essa distinção tanto no Mobink em 2020 quanto agora, assim, eu vejo um pouco essa relação, diferença entre a galera da engenharia e a galera da arquitetura lidando com o território, né? Tipo, é uma perspectiva de números e uma perspectiva de fatores, que é a questão do planejamento lida mais com a coisa numa outra leitura, assim, de cidade, não só tempos de viagem ou linhas de ônibus, etc. Leva em consideração uma série de fatores a serem considerados no momento do planejamento. Desculpa, minha gata. E, enfim, eu queria perguntar mais sobre essa questão de aprendizado mesmo, assim, se foi uma coisa que tu foi manuseando e descobrindo, enfim, me lembrou um pouco ali o rolê do prompt de comando do CAD, assim, a gente é muito acostumado, a gente não, né? Porque hoje em dia a galera vai para o BIM direto, mas eu ainda peguei a fase do CAD ali de trabalhar com prompt de comando e ter que decorar comandos e ficar lidando muito com essa mecânica de programar e desenhar. E aí, vendo você manuseando e agora o estúdio, não sei se eu entendi, então, percebi que tem uma linguagem, mas que é de programação, não é especificamente de nada, assim, é uma linguagem de programação, e daí eu queria um pouco saber sobre isso. Boa, valeu pela pergunta, Osmar. Então, é o que você falou, existe muito nessa diferença entre o mundo da arquitetura, do urbanismo, o mundo da engenharia civil, de transporte e tudo mais. É inegável que existe. Na minha equipe mesmo, é uma equipe que acaba sendo bem disciplinar lá no IPEA. Tem um cara que se formou em arquitetura e urbanismo, o meu chefe formou em sociologia, enfim, é uma equipe bem multidisciplinar, e você vê que cada pessoa tem os seus pontos fortes e tudo mais. Assim. Então, eu sei programar já de muito tempo, embora tenha ficado muito tempo afastado disso durante a faculdade, na faculdade. Mas aprender R, assim, por mais que pareça um pouco assustador, para quem nunca viu uma linha, nunca teve que lidar muito com uma linha de comando, acho que você tem o benefício de já ter lidado com linha de comando no CAD e tudo mais. Eu também peguei o CAD, eu sei qual é o sofrimento que é de quem já estudou CAD, mas acaba sendo um pouco assustador, mas de forma geral ele é bem simples. Você vai ter comandos que você vai ter que aprender, com certeza, sabe? Você vai ter que memorizar mesmo, mas faz parte, assim como você mexendo no Excel, você vai memorizar ferramentas do Excel, ali comandos, no QGIS também, tudo mais. Mas não é nada que seja muito difícil, assim. Eu acho que o R ele é bem, não vou falar que é intuitivo, porque as pessoas, cada intuição, cada um vai ter a sua forma, só que não é um bicho de sete cabeças que vai aprender. E ele tem o benefício de ser uma linguagem que é muito fácil você ter um dado, uma tabela, e transformar isso em 2, 3 linhas numa imagem, de uma forma fácil, muito mais fácil do que outras linguagens de programação, C, C++, até Python, que também é fácil, mas já é mais complicado que o R, na minha opinião. Então, o R tem essa coisa muito relativamente simples de aprender em comparação a outras linguagens de programação. E o legal dele é que existe todo esse ecossistema que eu falei, crescente, assim, no mundo científico, que a comunidade científica usa muito R, e não só a comunidade científica, muita galera que você falou do mundo profissional, muitas empresas usam R, assim, para mais variados temas, né? Você vai ter empresa de mercado financeiro que vai usar R para fazer modelagem econômica financeira lá dos produtos deles e tudo mais, para fazer, enfim, N coisas diferentes. Você vai ter a galera agora, hoje em dia, da Secretaria de Transporte do Rio, que está usando R para caramba, que está fazendo isso para fazer o GTFS deles, para melhorar a parte de análise de dados dele, para melhorar a forma de política pública. Então, acho que aprender R e programação de forma geral é uma coisa que só tem a ajudar no mercado de trabalho, no mundo científico, na sua própria vida. Você quer fazer uma coisinha, faz um scriptzinho rapidinho para te ajudar com alguma coisa, vai e tal. Eu não tenho mais tantos assim recursos assim que eu poderia sugerir sobre R específico. Eu vou sugerir 2 recursos assim que eu, quando estava aprendendo
estudei R a partir deles, assim, mas é isso, eu tenho um recorde de uma pessoa que já sabia programar e eu estava querendo aprender uma linguagem específica naquele mundo. Então, eu vou mandar aqui no chat. Se alguém depois, da staff aí depois quiser anotar e mandar aí como recurso adicional para a galera. Esse livro aqui é o R for Data Science, de um cara que é o Hadley, que é um cara que é meio a estrela aí da comunidade de R no mundo. É um livro bem legal. E ele vai falar... O meu problema com ele é que ele é um pouco... Ele vai especificamente em algumas bibliotecas de funções específicas que são muito boas, mas fecha um pouco o mundo para algumas coisas. Mas assim, eu não tenho nenhuma restrição contra o livro. Eu acho o livro ótimo, é muito bom e ele é muito intuitivo no sentido de ele rapidamente já vai te mostrar para imagens e tudo mais, então você consegue tentar de uma certa forma assim rápida, ter uma coisa tangível do que você está criando. E para aprender R nessa parte espacial, como eu mostrei lá para vocês de mapas e tudo mais, tem esse outro livro aqui, que é o Gel Computation with R, de uma galera lá da faculdade de Leeds, esse Robin Lovelace, que inclusive tem vários pacotes também. Robin Lovelace, ele é um cara, professor lá da Universidade de Leeds, professor da área de transportes, de sistemas inteligentes de transporte, e faz muito pacote sobre isso. E tem um dos pacotes que tinha antigamente de roteamento de transporte público, do Open Tree Planner, ele é um dos autores, um dos principais autores. Tem vários, ele tem muito material muito legal, esse cara, o Robin Lovelace. E esse livro dele aqui é excelente. Eu toda semana alguma coisa eu fico, como é que eu faço aquela parada mesmo? Já trabalho com isso há 3 anos, né? Eu falo, mas como é que eu faço aquela parada mesmo? Eu vou lá ver nesse livro, é assim que faz, tá ligado? E aí eu vou correndo assim. É isso, eu acho muito bom. Esses 2 materiais aí que foram os 2 materiais que eu me guiei para aprender um pouco sobre isso. Fora isso, também tem a questão do uso, assim, uma linguagem de programação, você vai aprender usando, sabe? Não tem para onde correr. Você pode ler quanto material você quiser lá, mas você só vai aprender quando você um dia for ter que fazer sua dissertação de mestrado, vai ter que trabalhar com isso, você vai ter que fazer um projeto com IR no seu trabalho, enfim, você vai ter que ter algum uso para isso, você vai ter que sentar tua bunda ali, sentar e, aprender. Vai ser pior no começo, depois vai ser bom, depois vai chegar um momento que você vai dar uma estagnada, depois vai ser melhor ainda, enfim. É aquela coisa, o processo de aprendizado de qualquer coisa vai ser meio parecido nesse sentido. E é isso, cara. E se precisar de alguma dúvida específica aí sobre GTFS, você, Osmar, ou qualquer outra pessoa, se precisar de alguma coisa com relação ao GTFS, no R, alguma coisa, já sabe usar R, está aprendendo sobre esse pacote agora pela primeira vez e quer alguma função específica, pode me dar um toque, eu estou querendo sempre melhorar ele. Assim, ando meio corrido de tempo, mas sempre que dá eu faço alguma coisinha que possa melhorar a minha própria vida de alguém, enfim, aquela coisa, né? Massa, brigadão. Valeu mesmo. Valeu. Eu tinha visto, tu mostrou aí o mapa do Rio de Janeiro, né, de acessibilidade, e eu já tinha visto o site que é todo sobre isso, em diferentes capitais e tal. Eu até achava que tinha de Porto Alegre, mas no fim acho que só tinha os dados, mas não tinha o mapa gerado. E no meu TCC eu acabei me deparando com esse conflito, assim, de não saber usar o dado, e aí acabei usando o DepthMap para fazer sintaxe espacial, que daí é uma outra leitura, pega uma outra vibe de espacialização e acesso dentro de uma outra formatação que não tem esse viés do trânsito e do transporte, assim, da mobilidade, que, enfim, é outra coisa. E achei muito a fuder. Parabéns pelo trabalho, inclusive. Também estava vasculhando aqui a tua dissertação e tal, tava muito massa. Valeu, irmão. Obrigado. Bom, pessoal, deu nosso horário, mas fica aí a sugestão da Cleo, se todo mundo puder abrir as câmeras aí. Eu ia pedir um sorriso para não sair todo mundo mexendo. Eu tava tirando uns prints aqui, mas se quiser alguém ligar aí rapidinho. Vou aguardar só mais um pouquinho, o pessoal tá ligando. Boa. Mas você vai contar 1, 2, 3 e sorriso. Vou né? contar. Cara de tacho aqui. Assim, 1, 2, 3 e... Peraí, tem mais gente ligando. Última chamada. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Sorriam.
Oi, valeu, gente. Foi, valeu, bom. Até amanhã, pessoal. Boa, pessoal. Até amanhã, Valeu, galera. Até amanhã. mesmo horário. Valeu, Daniel, muito obrigado. Deu aulas. Boa. Valeu, galera. Falou.